no Topo Podcast, Edinho, mais um episódio especial, agradecendo desde já quem está conosco, as pessoas que compartilham, que curtem. Nós descobrimos, hein, quem não compartilha, quem não curte, então faça aí o seu dever de casa, que nós estamos aqui com certeza sempre atendendo aos seus pedidos, atendendo, né, as suas indicações. Tantos segmentos já passaram aqui pelo programa e hoje, mais uma vez, um segmento inédito. Vamos trabalhar aí várias questões com um profissional de ponta aqui da cidade de Blumenau, que vai poder aí nos desmistificar algumas questões aí da profissão e também mostrar toda a sua capacidade e competência, que isso aí ele tem de sobra, Edinho. É isso aí, Mazinho. Estamos no 8º mês do nosso podcast e aí com mais um ramo diferente, conseguindo aí trazer, de fato, o que o nosso ouvinte, nosso telespectador acaba acompanhando e solicitando, a gente está trazendo. Então, hoje é mais um segmento diferente e lembrar dos nossos patrocinadores aí que estão apoiando, né, essa causa tão nobre que é falar sobre empreendedorismo. Etiquetas Dalla, né? Etiquetas Dallas rótulos, ribbons, são etiquetas em geral. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdalla. Também temos a Melhores Imóveis. Pensou em comprar, vender ou alugar? @melhoresimóveisbnu. Fala com a equipe do Jais e do Diego que eles estão ali para melhor atendê-lo. E por fim, está conosco aí, né, nesse mês, né, Mazinho, começou a Ótica Conforto Visual. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Sigam eles no Instagram também, Ótica Conforto Visual. É isso, né, Sheila? É isso aí, sejam bem-vindos a mais um episódio. E para você que ainda não nos segue, nos procure nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, por No Topo Podcast. Lá você pode sugerir os convidados, quem você ainda não viu aqui que você gostaria. E você assiste as entrevistas no YouTube, lá pelo canal No Topo Podcast, ou pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Então, Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Querido amigo, um profissional gabaritado, tenho muito orgulho de apresentá-lo, agradecendo desde já a disponibilidade dele estar aqui conosco. Isso aqui é nome de senador. André Della Giustina dos Reis. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo André. Obrigado, Mazinho. Obrigado pela apresentação. Espero poder honrar, né? Que eu sei que não é fácil aí conseguir superar essa expectativa, porque a coisa é firme aqui. O André é médico veterinário, gabaritadíssimo, uma pessoa realmente muito querida e já esteve em vários veículos de comunicação, uma pessoa que é bem conhecida aqui na cidade de Blumenau. André, como é que começou esse sonho de ser veterinário? Vamos começar pelo início aí. Esse amor pelos animais é desde sempre? Como é que funciona isso? O início é bem início mesmo. Minha avó diz para mim, né? Ela sempre me conta isso, que eu falava desde criança que eu queria ser veterinário. Então eles tinham uma chácara, né? Eles conseguiram adquirir uma chácara ali quando eu era criança ainda, devia ter uns 6, 7 anos. E a gente ia final de semana sempre para a chácara. E lá tinha todos os animais. Meu avô, ele era, não sei, hoje sendo veterinário, entendendo a parte técnica, eu não sei como ele conseguia. Mas tinha tudo, ovelha, cabra, tinha gado de leite, tinha vaca, porco, tinha todas as criações ali, galinha poideira, galinha para corte, tinha de tudo um pouquinho. Ele não era comercial, mas ele tinha de tudo um pouco. E eu cheguei uma vez, meu pai chamou a gente para ir para a praia, saía dali, era em São José dos Pinhais, a chácara, ao lado de Curitiba ali, e dali na praia era uma hora e pouquinho, então estava um tempo bom, tinha uma casa na praia do meu tio, ele falou, vamos lá para a praia esse final de semana e tal, e a porca ia parir. E aí eu falei, não, queria ver a porca parir, né? Ele falou, não... Porca parir, pô, vamos pra praia, vai mar lá, fica lá todo mundo e aquela coisa, sorvete e tal, né? E eu queria ficar, pode ir, eu fico aqui, eu quero ver a porca parir e tal, eu queria ficar. Eu não lembro disso, né? Eles contam, era novo a ponto de nem lembrar direito, mas eu queria muito, tinha muito contato, então isso já vem muito de mim, né? Com 12 anos de idade eu pedi de aniversário, meu pai, o que você quer de aniversário? E aí eu falei, eu quero adestrar o Toby, que era um cachorro que a gente tinha em casa, assim, um fila brasileiro que ficava na casa dos meus pais lá, que era o meu cachorro. E eu falei, eu queria adestrar o Toby. Ele falou, não quer um videogame, não quer um skate, uma bicicleta, né? Pode escolher, né? Pede aí que o pai vai dar um jeito. Eu falei, eu quero adestrar o Toby. E aí eles pagaram um adestrador e eu fiquei junto acompanhando para ver como que era o adestramento. Eu queria entender como ensinar ele a fazer o que eu queria. E assim foi. Aí depois eu cheguei na adolescência ali, na parte no pré-faculdade ali, eu comecei a pensar em administração, em marketing, publicidade, um monte de outras áreas. E minha mãe queria muito que eu fizesse educação física por conta da minha hiperatividade. Não, educação física, vai gastar essa energia aí, tem que ser educação física e tal. Isso me deixou meio inseguro na veterinária, eu demorei para entrar na faculdade. Fiz vários vestibulares, passei em alguns, não entrei. Até que com 20 e poucos anos, não, é isso mesmo, né? Eu não vou ser feliz se eu não tiver esse conhecimento, pelo menos, e aí eu fui para a veterinária. Puta, que legal, quer dizer, um dom que tu foi trabalhando ele desde criança, né? Pequenos indícios foram demonstrando isso para você, porque eu acho que é muito isso, né? Tem que ter esse dom, né, André? Você que esteve no curso, evidentemente, passando por todos os semestres,
tem muita gente que tem a vontade, mas tem disciplinas. Eu, por exemplo, eu não consigo ver sangue. Eu sou bem franco em te dizer, uma dificuldade imensa que eu tenho de pessoas ou de entes queridos. Então, os animais, como eu tenho uma estima muito grande, eu sofro com isso. Isso me tira do controle. Eu prefiro acreditar no teu relato do que tu... Não, olha aqui, Leomar, olha a foto. Não quero ver, sinceramente. Auxilio, Sim. faço o que for necessário, mas não precisa expor para mim. Eu acredito no que estás me dizendo. Então, para mim, isso já é um bloqueio. Agora, muita gente tem isso, provavelmente, né? Ou seja, entra com a vontade, mas quando começa a ver as disciplinas mais práticas, há uma dificuldade nesse sentido, né? E tem muito estudo, assim, tem muita gente que... Isso é interessante para quem está nos ouvindo, que é jovem, que ainda pensa em fazer, Isso. ou é um pouco frustrado porque não ter feito. Eu Exato. ouço muito, assim, o pessoal, eu queria ter feito veterinária e tal, mas a veterinária, a primeira coisa que tem que amar é a medicina, né? Mais do que os animais. Porque amar animal é igual você gostar de carro e falar, então preciso ser mecânico, né? Preciso ser um piloto porque eu gosto de carro, eu gosto de bicicleta, então eu tenho que ter uma loja de bicicleta. Não é assim. Você pode amar, pode gostar, pode ser um itinerante ali, pode, né, viver naquele mundo, mas não necessariamente você precisa exercer a medicina veterinária, que é a parte mais difícil, pesada. Então tem muito estudo de medicina, isso eu tive que aprender também depois que eu amava a medicina, né? Antes de começar a fazer eu entendi isso, que eu sempre gostei muito de buscar o conhecimento, eu sempre fui muito curioso para saber como é que as coisas funcionavam. Então mesmo antes de fazer veterinário eu queria saber por que existia um rim, como é que o sistema todo funcionava, né? O nosso organismo, né? O que o sangue faz exatamente. Eu queria entender tudo, não só a parte mais superficial, o sangue carrega as coisas e tal. Então eu queria estudar essa medicina também, entender a parte comportamental, e aí eu entendi que eu podia usar isso para também junto ajudar os animais e as pessoas também, né? Porque tem muita gente que entra querendo ajudar muitos animais, mas não entende que você vai trabalhar com pessoas, né? Eu presto serviço para pessoas, né? Visando o animal dela, mas é um ser humano que me contrata, é um ser humano que eu tenho que estar junto, lidando, né? Então eu fui fazer agora uma pós-graduação, inclusive de psicologia positiva, neurociência, mindfulness, que é a parte da atenção plena, para entender também a pessoa, né, o ser humano, porque é difícil. Eu chego para atender um animal, mas quem vai fazer aquele tratamento, quem gerou aquela doença, muitas vezes psicossomática, é a pessoa. Então, quem eu preciso trabalhar para entender o que ela está fazendo e mudar é com a pessoa, é com o ser humano. Então, eu gosto muito de animal, eu quero, né, ter um cachorro, eu gosto de tal raça, tal, então tinha que ser veterinário. Não, tem a questão de você saber lidar com emoções muito difíceis, você conseguir entender a medicina, estudar e se aprimorar sempre. Ô André, é legal essa tua fala, porque nós temos muitos seguidores que eles gostam de animal, que eles pensam, né, em trabalhar com isso, mas não lembram da parte da medicina, que de fato é a parte mais importante. Conta um pouquinho como é que foi isso para ti, nessa virada de chave do amor, virar de fato uma profissão, e o que você indica para os nossos seguidores, de que forma buscar conteúdo para ver se é isso mesmo que ela quer para a vida. O pessoal que pensa em fazer a medicina veterinária, obviamente que primeiro ponto já tem que gostar de animal. Pouca gente procura por questão de status financeiro, né? Normalmente quem vai por essa área tem mais a visão da questão da produção animal. Porque não sei se vocês sabem, mas a medicina veterinária ela engloba mais de 150 áreas. Pode trabalhar com higiene, vigilância sanitária. Isso só em cachorro e gato, geralmente, né? Vai muito além, uma parte né? pequena, né, tem as especialidades dentro da própria medicina de pequenos animais, né? Então tem cirurgia, tem anestesia, tem dermatologia. Então você pode se especializar dentro da medicina, mas pode ir para a área de produção. E aí você pode cuidar só da alimentação de gado leiteiro, por exemplo, né? Ou questão de higiene, inspeção de produtos de origem animal ou de estabelecimentos que forneçam produto de origem animal. Então você nem vê bicho. Olha quanta área possível. Tem muita que você coisa, pode atuar. exato. Na área de pesquisa científica. Só que querendo não, para chegar lá, você vai passar por matérias como anatomia, você vai ter que fazer, não tem jeito, exatamente, né? Exatamente. A faculdade ela é inclusiva, né? Você vai pegar tudo, você vai ter, ela é generalista. Você precisa aprender de tudo e depois. Isso é uma coisa até que dentro da medicina veterinária há muita discussão para separar. A pessoa que entra querendo uma produção, a pessoa que entra querendo uma medicina, elas vão ter que ver e vivenciar coisas muito diferentes, né? E é muito comum, infelizmente, eu vejo pessoal que entra querendo uma produção, né? Leva a faculdade como alguém que quer produção, então verdadeiramente eu acompanhei isso, pessoas que negligenciavam totalmente a parte da medicina, inclusive menosprezavam, assim, você é cachorrinho,
você é gatinho, faz não sei o quê. E aí se forma, né, não vivenciou a área de produção, é um setor mais difícil de entrar, você não chega numa grande empresa, uma JBS, eu tenho diploma, quero trabalhar aqui, você precisa ter um conhecimento muito mais específico, ter quem indica e tal. E aí acha uma agropecuária, acha um pet shop, alguém que está precisando ali, então vou fazer isso. E aí é um açougueiro, né? Eu acompanhei isso várias e várias vezes, não foi uma, duas vezes. Vários colegas de faculdade, de outras faculdades, que eu via fazendo isso, né? Formava falando mal da parte de clínica de pequenos e 2 anos depois ali estava atendendo com jaleco e só fazendo besteira, bobagem mesmo, porque não sabia o mínimo. Literalmente. Então, existem várias áreas e você tem que saber mais ou menos para que você quer e para aquilo ali. Porque daí ele tem um diploma que ele pode ser clínico, ele não fez a faculdade para isso, ele não visou isso na faculdade, não fez um estágio nessa área, não tem capacidade técnica para isso, mas mesmo assim está lá fazendo, né? Porque conseguiu um diploma, infelizmente no Brasil é assim. Então, para quem pensa em fazer a medicina veterinária, entender todas essas áreas ali, né? O que você vai ter que lidar realmente. Quem gosta de animal, eu até falo, você gosta de animal, você ama animal, não faz veterinário. Né? Porque ali você vai ter muita parte do teu trabalho não vai ser o que você gosta de fazer. Né? Você pode ser um protetor, pode ser um ajudador, pode ser alguém um entusiasta que cuida, que ajuda, né? Usa a tua profissão, o teu trabalho para usar um pouco do recurso, né? Que é o que muita gente faz, né? Muita gente gosta, ama animal, trabalha com outra coisa. Eu tenho uma imobiliária, eu tenho um jornal, tenho alguma coisa, mas eu ajudo muito nessa área aqui, eu gosto muito dos animais, eu gosto de ver. E pode ter até ser dono de um pet shop, né? Contratar pessoas para fazer o serviço para você. Eu acho que isso hoje a gente precisa muito mais de gente assim do que pessoas que amam os animais ou que dizem amar, vai lá fazer uma faculdade meio mais ou menos porque não gosta de estudar, porque a parte química, bioquímica, fisiologia é difícil. Né? E aí, não, isso aí não... E vai lá fazer de qualquer jeito. E o amor acaba sendo até porque o veterinário está nos momentos mais difíceis, né? Talvez grande parte dos momentos são momentos difíceis do animal. E aí você ter esse amor até dói mais ainda, né? Se você estiver acompanhando. A gente estava falando aqui fora do ar que como é que foi até eu chegar na medicina veterinária. Eu tinha 18 anos e queria ser veterinário. Minha mãe não queria que eu fizesse faculdade de veterinária. Ela era bem... Não. Aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no centro de controle de zoonoses, fazer uma prova lá, um concurso, e aí eu iria para o centro de controle de zoonoses. E ali eu ia aprender, ver se era isso mesmo que eu queria. Né? Então minha mãe falou, não, quer ser veterinário? Trabalhe com isso primeiro, para ver se é o que você quer. Isso faz todo sentido, isso é outra coisa que eu posso dar de dica, né? Vai procurar uma clínica para ajudar lá de estágio. Eu trabalhei muito de graça. Porque uma coisa é a teoria, né? A outra é a prática. É a prática. É falar, eu gosto muito de animal, eu gosto muito dessa raça, eu gosto de estudar, mas daí você vai trabalhar com isso aí, não consegue ver sangue, né? Não consegue ver o sofrimento, ou não tem lidar com o público. Não consigo falar com essas pessoas aí. E até manusear o próprio animal, né, André? Manusear o animal, tem muito medo, não tem jeito e tal. E aí você fala, não é para mim. É lindo fazer isso, né? Muito melhor fazer isso do que falar, eu gosto, quero ir lá fazer e vir um profissional, mais ou menos. E aí eu fui trabalhar no Centro de Controle de Zoonoses. Na época era 2002, a câmara de gás para fazer eutanásia em massa, ela era uma política pública da cidade que eu trabalhava, que era São José dos Pinhais. Então a gente laçava os animais na rua, literalmente com cordas, ia buscar onde falava, tem um cachorro aqui na rua, aqui. Ia lá com corda laçar, ou ia na casa das pessoas que já não queriam mais o seu animal. Ele está sofrendo aqui, não quero, tal. Então fazia um itinerário ali e ia passando na cidade pegando esses animais, levava lá para o Centro de Controle de Zoonoses. Aqueles que estavam já com a saúde debilitada já entravam na câmara de gás, e os que estavam saudáveis, bem, tinha cachorrinho que tinha 1 ano, 2 anos, brincando, alerta, pulando, ele entrava numa lista de 3 dias ali, ficava 3 dias. Se ninguém fosse lá adotar, ninguém fosse lá para pegar esse animal, ele entrava na câmara de gás e era feito. Caraca, tu chegou a participar disso, André? Isso. Dessa parte prática mesmo, da questão da pior parte. Da popular carrocinha que exterminava os animais, de fato? Animais, ia buscar eles na rua, laçava o cachorrinho fugindo, era terrível. Caraca, assim, bicho. E eu fiquei nessa área aí 1 ano, ali eu vi que eu não queria nunca mais fazer isso. Porque eu queria era ajudar realmente. E eu acompanhei por imagem. Eu estive ali no Centro de Zoonoses de São José dos Pinhais, me serviu como referência à época
para implantar o CEPREAD nas boas práticas, eu diria assim, naquilo que também já não se faz mais. Você não chegou a ver a câmera funcionando? Não. Aí tem imagens, tem fotos, falei com funcionários, mas tu pegou presencial, tu pegou o modus operandi do processo. Trabalhei. É o termo popular, a carrocinha, né? Carrocinha. Isso, E a população chamava, né? Isso era bem dessa forma mesmo, né? Essa era a política pública, se é que dá para chamar assim. Essa era a negligência dos governantes, porque o que eles faziam, né? É um problema de saúde pública. Exato. Isso eles colocavam na nossa cabeça. Quando a gente entrava, eu fiz um concurso, passei em primeiro ainda no concurso, e aí entrei, e aí nas primeiras semanas ali eles te fazem entender por que você está fazendo aquilo como algo benéfico, né? Porque por causa das zoonoses, por causa da grande população de animais, então precisaria tirar. O que hoje eu vejo que é uma grande babaquice. Exatamente. Desculpa a palavra, mas é uma bobagem. Exato. Você não pode simplesmente falar, vamos pegar os que tem na rua ou as pessoas que não querem mais, faz a eutanásia e aí amanhã essa pessoa que não quer mais, ela está com outro. Continua. Ela continua abandonando, não é efetivo isso, se viu ao longo do tempo que não tinha efetividade nenhuma, que era só crueldade, né? As populações continuavam enormes na rua, as pessoas continuavam abandonando, os maus tratos continuavam, porque o grande segredo está na responsabilização das pessoas. Enquanto as pessoas não forem responsabilizadas pelos seus atos, exatamente, né, não vão. Ela não tem. É fácil para ela. Não quero mais, exato, liga para o canil, para o CCZ. Como se fosse um saco de lixo. E aí né? o vizinho ali está tendo filhote de cachorro, está soltando na rua, está não sei o quê. E o CCZ não ia lá. Falou, você não pode, você precisa ter responsabilidade, né? Posse responsável, você vai ser responsabilizado pelo seu animal. Ele é castrado? Não é castrado? Então você tem um prazo para castrar. Se você não castrar nesse prazo, você não vai ter direito a ter um animal, porque você não tem responsabilidade, né? Essa seria você sem tem, dúvida. vai microchipar. Foi encontrado lá do outro lado da cidade, tem um microchip, esse aqui é de fulano, vai lá no fulano, cadê? Por que teu cachorro? Ele fugiu, então você vai ter que dar um jeito de não fugir, porque é tua responsabilidade. André, Fechando a torneira, né? Vai fechando a torneira, assim funcionou nos países do mundo. A carrocinha era um tubo que estava indo só água e continuava descendo a torneira. Não, enxugar gelo, literalmente, da melhor maneira possível. E aí tem a fase 2. A partir do momento que as ações, Ministério Público, toda essa parte acaba judicializando, estanca esse extermínio, só que aí começa o depósito. Exato. Aí a carrocinha, o governante não queria ficar impopular com a comunidade, ele já fazia esse trabalho de recolhimento, e aí o que ele faz? Ele começa a depositar no terreno público. E aí vai só depositando. Não tem mais como exterminar, mas tu vai jogando. Isso ficou incontrolável, virou uma loucura. Eu peguei presencialmente isso. Vamos lá, aqui ao lado, município de Itajaí, que eu fiz vários estudos até chegar na questão da implantação do CEPREAD. Então, peguei esses centros que já não podiam mais exterminar e, pelo amor de Deus, graças a Deus, eu não teria estômago, não teria capacidade e admiro tu conseguires levar adiante e entrar na veterinária, que bom, porque você hoje é um excelente profissional, mas passar por uma fase tão dura para ainda se encorajar a entrar na veterinária não é para qualquer um, e não peguei isso, mas aí pego os depósitos. E me lembro muito bem da visita que eu fiz um dia em Itajaí, onde eles basicamente me chamavam, recorrente, para tentar auxiliar em como agora resolver isso, porque continuavam recolhendo, e não tinha mais o que fazer, quer dizer, os animais lá, literalmente um em cima do outro, uma loucura, André, assim, se degladiando, você não tinha controle de nada, a zoonose, ela simplesmente transferia em cadeia, e era uma loucura, cara. Um erro do poder público, né, de gestão, grotesco, gigantesco. Porque depois que a população começou a brigar, com toda razão, que isso estava errado, porque se você visitasse um lugar desse daí, as pessoas que trabalhavam lá normalmente não tinham muita instrução. Sim. Era pessoas sem um curso um pouco mais avançado, até a quarta série, quinta série. É operacional apenas. É operacional. E mentalmente eles já tinham uma situação de vida muito difícil. E lá dentro eles ficavam... Isso, inclusive, é estudado, né? Pessoas trabalham, por exemplo, com produção animal carregando frango, suíno e tal. Eles tendem a ficar muito mais cruéis, porque a vida passa a ser muito banal, aquele sofrimento daquele animal já não importa mais. Então, o jeito que ele carrega, que pega, se o bicho está gritando, se não está gritando. Então, eu via atos de crueldade animal recorrente, diário, né? Relatar coisas de colocar enforcador e girar gato para jogar dentro dos lugares. Eram coisas terríveis, assim. E aquilo acontecia, a população via e falava, não pode, né? Tá errado. Eu falei, então tá bom, então não vamos mais fazer. Foi simples assim, o poder público falou, então não querem, a gente não faz. Mas não falou, o que vamos colocar no lugar? Né? A responsabilização. Como é que faz para não continuar tendo animais na rua? Tem que castrar? Hoje a gente tem um trabalho legal na cidade aí, mas não é do poder público.
não é, eles fazem ali uma campanha de castração, colocam ali 1.000 castração, né? 2.000, mas é Não sazonal, adianta, exatamente. Não adianta, tem Né? que ser permanente. Tem que ser permanente, tem que ter um trabalho com a mentalidade das pessoas para entender a importância, uma responsabilização de quem tem e não faz. Eu tenho, mas eu não castro, continua tendo. A criação com canis clandestinos, que é o que mais tem. Né? Falar canil clandestino é quase um pleonasmo hoje em dia. Né? Por quê? Porque as pessoas não estão nem aí. Trata, vende, e abandona, e larga, e dá. E cadê a responsabilização? Quer criar, vai fazer isso da maneira correta. Não vai fazer da maneira correta, vai ser responsabilizado judicialmente. É responsabilizado judicialmente, tem que responder e tem que parar de fazer. E o que não tem. E aí... Só que se o poder público não comprasse a iniciativa de verdade, fica nesse chove não molha, literalmente. Chove não molha, até quando? Eu me lembro, André, assim, quando a gente anuncia o CPRAD na ocasião, nossa, isso virou uma coisa assim, notícia de manchete e capa. Aí a primeira pergunta que me faziam: vão recolher os animais? Não. Pronto. Aí já virava o outro lado da moeda, porque essa era a cultura. Sim. Então, nós pagamos um preço na época muito grande para estipular esse novo método de realmente entender, fazer a população entender que a responsabilidade é atender o animal, porventura, que esteja na rua, atropelado, vítimas de maus tratos, que precisa do atendimento médico veterinário. Ele saudável, ele é da comunidade. O que nós temos é que estancar ele estar na rua. Então, você que tem animais, eu sempre falo isso, você tem a obrigação de cuidar do teu animal. Alguém exigiu que tu tenhas um animal? Alguém botou uma faca no teu pescoço e tu tem que ter cachorro? Não. Agora, se tu quer ter, tu vai ter que cuidar. É obrigação. Então, tu tem que ter falas, André, incisivas, para mudar esse jogo. Agora, enquanto que o governante ficar preocupado em querer ficar agradando a gregos e troianos, quem paga o preço na ponta é o animal, lavar as que mãos, continua né? sofrendo, né? Vamos ser francos, lavar as mãos, né? Chegar e falar, não, a gente tem ali um espaço que a gente ajuda, tal, mas isso está sendo efetivo? Está realmente resolvendo esse problema? Porque é um problema. Né? Tem a questão das zoonoses, mas tem a questão do bem-estar animal. A gente precisa entender como a gente está lidando com os nossos animais, né? Porque isso reflete na sociedade, como eu falei. Os trabalhos mostram que as pessoas que trabalham, que vê aquela crueldade o tempo inteiro, elas ficam mais cruéis, porque passa a ser uma coisa mais fria. Né? Então, você vê um animal e simplesmente não se importar com a vida, é um passo antes de você não se importar com a vida também do próximo. E olha, outro passo interessante, a questão da zoonose, como o europeu encara isso. Olha só isso, Sheila, o Edinho aqui, até a Camila, tua esposa que está aqui também, saudar ela. Linda. Olha o que acontece, Edinho. A Copa do Mundo, 2014, Copa do Mundo no Brasil. Eu estive lá onde você trabalhou em 2013, no Centro de Zoonose de São José dos Pinhais. O que eles estavam apavorados? Foram notificados pela FIFA em 2013 porque Curitiba teve um caso de raiva. Olha como o europeu enxerga. Receberam uma carta, uma intimação da FIFA, 1 ano e meio antes da Copa, dizendo o seguinte: vai perder a sede. Se vocês não controlarem... Um caso de raiva. Se vocês não controlarem isso aí e derem provas reais, a FIFA cancelaria a sede de Curitiba, com todo investimento no estádio do Atlético Paranaense, infraestrutura hoteleira, alimentação. O europeu é dessa forma. Ou seja, não se admite, Edinho. Isso aí é o fim. É o fim da picada. Como é que um país sede de Copa do Mundo ainda apresenta em cidades que vão sediar o evento casos de raiva que tem que estar erradicados de forma total? E eles estavam apavorados, André. A concentração do governo naquela ocasião era em provar para a FIFA que era possível, sim, controlar essa situação. Olha só, para ter uma ideia, como os animais... E já estavam no remediar, né? Eles já estavam... Como é que a gente remedia uma situação que deveria ser preventiva? Isso é para as pessoas perceberem, mesmo aquelas que não gostam do tema, como isso interfere em toda a sociedade. Sim. É uma questão de saúde pública. O veterinário é um dos profissionais mais atuantes em saúde pública. Então, pode parecer que não, a gente que cuida de animalzinho e tal, da saúde, mas tem muita importância, por exemplo, os produtos de origem animal, né? A nossa alimentação, grande parte da população se alimenta com produtos de origem animal, ele tem total relevância na questão da saúde da população. Né? Pode começar ali um surto de doença da raiva, por exemplo, né? Tanto em equinos, quanto em bovinos, quanto você pega qualquer mamífero ali, aves, pode passar criptococose, enfim, tem uma série de situações que, se você não começar a pensar na questão dos animais, você também está colocando a população humana em risco. Mas não só, por uma questão ética também. A Holanda conseguiu ser o primeiro país do mundo a não ter animais na rua. Não tem. Você vai lá, não tem cão de rua. E eles têm animais. Né? Por que não tem na rua? Eles fizeram uma série de políticas públicas, conscientização, responsabilização, e o Brasil é o segundo maior, é o terceiro agora, mas briga entre segundo e terceiro maior em população
de cães e gatos, é o segundo maior mercado do mundo dessa área pet. Então a gente tem essa responsabilidade gigantesca. Não é um país que culturalmente não tem muito. A gente é muito ligado aos animais, só perde para os Estados Unidos, que é o primeiro mercado, mas é o segundo do mundo. Então você pensar em toda a Ásia, mercado bilionário, né? Bilionário. E aí na área de saúde pública animal não tem absolutamente nada. Agora o presidente, há uns 2 anos atrás, 3 anos, aumentou a pena para a questão de maus tratos, de 2 a 5 anos. Que é irrelevante, né? Vamos ser sinceros. Se for só isso, não adianta. É um passo, precisava ser feito. Mas a gente sabe que nem mau estupro da cadeia no Brasil, né? Um monte de crime, homicídio. Até brincaram na época, né? Se você matar alguém ou fizer mal para uma pessoa, é menos pior do que para um animal, né? Pela lei, né? E realmente. Então a lei já não funciona nesse sentido, não é um passo, né? A gente tem toda essa questão judicial para debater, mas o que não pode fazer é lavar as mãos. E né? pela lei, pelo nosso Código Penal, apenas até 4 anos você não leva a cadeia. Você sempre vai ter exatamente a troca por alguma pena remissiva. Ou seja, vai ter cesta básica, serviço comunitário, enfim. Aí é até 4, agora botaram a escala 5. Só que 5, André, é naquela questão assim, o topo da pirâmide, então tem que ser um extermínio, uma coisa assim absurda. Então não vai enxergar, eu não consigo enxergar alguém que não está preso porque ele matou um cãozinho. Não, para as autoridades judiciárias condenarem alguém nesse sentido, ele tem que ser alguma coisa escandalosíssima. Agora, o que mais acontece são as questões individuais. Ele pegou um cão, ele torturou, ele maltratou, ele foi covarde. Teve um caso há pouco tempo ali em Dayal, o cara tá solto de amarrar um cachorro no reboque do carro e arrastar pela cidade. Um caso típico. E não vai acontecer nada. Literalmente ele vai lá ser condenado para pagar 2 cestas básicas se for condenado. Se for. Entendeu? Só eu levaram para a delegacia ali para ficar um dia ali por causa do clamor popular. Então isso já é um incentivo para esse bando de covarde cometerem esse tipo de crime, entendeu? Então a roda toda está errada. Se você tivesse realmente políticas públicas claras e um judiciário com leis atuais que de fato viessem ao encontro do anseio da população, você não teria tantos problemas. Agora, enquanto isso acontece, infelizmente, essa é a nossa realidade. Né? Infelizmente, eu vejo aí o que acontece. Eu, como médico veterinário, eu atendo no dia a dia e eu acompanho o resultado disso tudo. As pessoas que negligenciam os animais na rua, a ligação todos os dias pedindo para eu ajudar um animal na rua, as protetoras individual, o pessoal que faz o trabalho formiguinha, lotado, enxugando o gelo. Eu vou lá, as 2 últimas vezes que eu tive na Silvana, que é uma protetora que eu ajudo. Silvana, um abraço a Silvana. Um abraço para a Silvana, faz um trabalho importantíssimo, fundamental. Trabalha de domingo a domingo, literalmente, da vida dela. Animais, né? Vive em função. Ela não tem sono, ela não tem folga. Todos os dias são 200 animais defecando, urinando, precisando comer, brigando, ficando doente, entrando, saindo. E aí eu tô lá na casa dela da última vez, onde é o lar. As 2 últimas vezes chega um cidadão de bicicleta, eu queria doar um cachorro para ela. Como assim doar um cachorro para ela? Tá cheio de... porque eu vou me mudar e aí não tem mais para onde eu levar e tal. O cara tem 200 cachorros aqui, você vai colocar mais um cachorro aqui para você se mudar, lavar as mãos. Mas eu dou um saco de ração. Teve o último falou, eu queria doar, daí eu dou um saco de ração também para ela poder ficar com... Como se durasse para sempre o saco de ração. E ela não é poder público, ela não tem essa responsabilidade, ela não tem essa obrigação, ela é uma pessoa que está tentando fazer o melhor dela para daí outro ser humano chegar lá e colocar o problema dele para dentro e eu resolvi. E o que ela vai ter que fazer com esse animal? Cuidar, alimentar, dar os cuidados básicos, vacina se não for vacinado, castrar se não for castrado, porque lá dentro tem a chance de cruzar. E aí começar a levar em feiras, começar a postar nas redes sociais, começar a todos os dias lutar e brigar para que alguém adote aquele animal. Sendo que a pessoa que está fazendo isso tem para fazer isso. Então ela continua dando a comida, a água, entra na rede de contato delas, com os familiares, com os vizinhos, na rede social que todo mundo tem hoje em dia, fala com as pessoas, você pode me ajudar a tentar doar, pelo menos? E aí eu fico até doar, e aí às vezes leva um tempo, 1 mês, 2 meses, mas consegue, e aí você ajudou essa pessoa, você pelo menos não atrapalhou, aliás, não ajudou, você não atrapalhou, não piorou a situação, mas as pessoas não têm nem essa consciência, então precisa ter desde a conscientização até a questão da punição. André, eu diria assim, só para pegar o gancho da ração, assim, cria vergonha na cara, você que faz isso, porque assim, você entrega um cachorro, você dá um saco de ração. Leomar, eu dei um saco de 30 quilos. Vai durar para sempre esses 30 quilos? Você dá um saco de ração, você some do mapa
E aquele cão ele vai alimentar-se com o quê quando acabar um saco de Exatamente. ração? Quer dizer, lá fica uma coitada de uma mulher, Silvana é uma heroína. Abre mão, Sheila, da família. Isso é triste, não é fácil. A família entra em conflito. Eu visito muito desse pessoal. O filho não fala mais com a mãe, o marido separa da esposa. Cara, é uma vida. Eu tenho 5. Eu sei o que é cuidar dos 5. Eu me propus a isso, mas eu sei o que isso representa. Imagina essas pessoas com 200 animais. O Edinho esteve no Lar da Silvana. Ele lembra o que é lá o Lar da Silvana. Onde é uma força-tarefa de pessoas que são heroínas. E é meia dúzia de pessoas ali. Você lá ajudando como veterinário. Não é brincadeira. A última vez que eu tive ali, nessa vez desse rapaz, ela entrou para pegar um cachorro dentro da que eu ia vacinar. E ele era meio brabo. Ela entrou para tirar ele de dentro da gaiola. Eles começaram a brigar. Ela foi separar. Levou uma mordida no braço feia. Então, até a integridade física dela é colocada em risco todos os dias, né? Ela precisa fazer a limpeza, deixar aquilo lá higiênico. Se não fizer isso, começa a dar problema, inclusive para ela, para a família dela. E se não existisse pessoas como ela, vamos para o outro lado, né? Aí estava pior ainda. Então, não é responsabilidade dela. Ela fez isso com o coração, mas ela não recebe incentivo do governo. Faz um trabalho essencial. Fantástico. Tinha que ser, tinha que ser um passo obrigatório do governo, entendeu? Ali o Poder Judiciário poderia entrar, porque assim, são pessoas que prestam o serviço público. Eu costumo dizer, André, que se elas não estão existindo, se as pessoas não existissem, o trânsito inviabilizaria. Sim. De novo, Edinho, para quem não gosta de animais, ia ter um cachorro na frente do teu carro, ia ter assim nós já encontramos rotineiramente, não ia ter controle, cara, porque soma 200 da Silvana, mais 200 do fulano, do Beltrano, do ciclano. Aí virando lixo, né? Tira os lixos do lugar, vira lixo, aí pode começar a ter briga. Transmissão de doença. Então realmente um problema de saúde pública, mas os animais eles não têm culpa disso, eles não têm responsabilidade, eles não precisam se reunir em animais, pagam o preço, inclusive. Fazer uma reunião dos animais da rua e começar a pedir mais respeito e mais tal. Não é eles que fazem isso, não tem capacidade, mas a gente tem. Exato. Né? E cadê? Então isso aí foi o meu início na veterinária começou nessa maneira triste, né? Ali eu prometi que eu nunca mais ia fazer isso, né? De sair assim resolvendo dessa forma as coisas, e fui pro lado deles, né? De tentar realmente ajudá-los e tal. Por isso que tu é diferente, porque tu já acompanha, André, desde o princípio. Você não entrou no mundo do encanto. Você entrou exatamente desde o princípio, já exatamente na questão fundamental, que é o sofrimento. E eu não indico, porque é muito triste. Assim, né? Eu comecei a ficar mais frio, eu comecei a... Eu sei que a gente tá... O que eu quero puxar aqui, vamos lá. Mas é que esse tema ele mexe muito com a gente, então assim, é importante porque deixa um recado, muita gente está nos assistindo e, evidentemente, às vezes acha que seria um encanto, que o cachorrinho é mil maravilhas. Infelizmente, sofre muito, e por pessoas covardes que não deveriam ter animal de estimação, que deixam criar dentro de casa, jogam na rua. A mesma pessoa que joga liga muitas vezes para recolher, faz de conta que não foi dela. E eu ia dizer, não termina. As pessoas, a maioria que reclama, que incomoda, né, porque não fazem nada, não sei o quê, também não é o que menos faz. Né? Então a gente vê pessoas como a Silvana, por exemplo, que abrem mão da vida dela para tentar ajudar, protetores individuais que nem são vistos na mídia, coisa assim, mas que diversos eu atendo, passa na rua, vê um cachorrinho sofrendo, não consegue ser alheio àquela situação, vai lá, pega o animal, leva para algum lugar, tenta ajudar, busca alguém para doar, consegue fazer, sempre consegue, né, ter um destino. E se não fosse essas pessoas aí, a gente estaria numa situação pior. Mas pior ainda, tem muitos que só reclamam, né? O CEPRAD não vem aqui, não ajuda, tá? O que você pode fazer para ajudar? Pode pelo menos tirar ele dali, pode fazer uma... Às vezes o pessoal me pede, mas eu não tenho dinheiro com o próprio cachorro, né? Meu cachorro tá mal, mas eu não tenho dinheiro. Eu fui resgatar uma vez um animal debaixo da ponte, porque, aliás, já fui algumas vezes debaixo da ponte resgatar, mas uma dessas vezes era um cachorro, inclusive, que tinha fugido do CEPRAD, mas o próprio CEPRAD, isso é uma crítica pontual ali, que esteve no local e não se recusaram a ir ali buscar o cachorro. Absurdo total. Né? São pagos para isso, estão ali, prestaram concurso para isso, tem que fazer. Mas eu não vou lá embaixo. Então você abre mão do teu cargo, deixa alguém que topa fazer e vai trabalhar nessa iniciativa privada. Me dói na alma falando isso, cara. E aí eu tive que descer, eu falei, então espera aqui que eu vou. Desci lá embaixo da ponte, estava aqui na ponte da prefeitura ali, pegar o animal, que estavam pedindo há mais de 24 horas em rede social e tal. Tem um animal ali do lado do rio, ninguém pega e tal, ninguém vai resgatar. Eu fui lá, peguei, e ele já tinha uma tutora, tinha acabado de fugir da tutora, ele tinha sido adotado através do CEPRAD, era um cão que já tinha passado por lá. Mas estava ali na rua e ia ficar. E um outro que me chamaram, eu fui e resgatei ela debaixo da ponte. Tinha algumas pessoas ali no local, e aí quando a gente estava com o cachorrinho, logo foi sumindo
dormindo e tal, eu fiquei com o cachorro que eu resgatei. E aí falei, vamos dar um jeito, né? Levei ele para um hotel, paguei hotel durante meses para essa cachorra. Castrou, vacinou ela e eu fiz campanhas para me ajudar a pagar no hotel. Então eu fiz rifa, né? Hoje em dia não pode falar rifa. Vimos uma ação entre amigos, né? na internet ali, rifando parte do valor em dinheiro, mas pessoa que pudesse ajudar com R$10 comprava uma rifa, podia ganhar um dinheirinho e me ajudava rapidinho. Vendi todas as rifas, consegui pagar o hotel que ela ficou. No meio dessa campanha, alguém de Indaial quis adotar ela. Ela foi adotada, estava castrada, estava vacinada, foi pago tudo, porque a gente se uniu, se juntou. Então dá para a gente fazer isso. Pessoas fazem isso. E às vezes é teu, o cachorrinho é meu, é uma situação minha que eu tenho para resolver. E é mais fácil você ligar e reclamar, é mais fácil você ligar e falar, eu não tenho. Tentou fazer uma rifa? Tentou ver uma coisinha ali no teu fazer um leilão de alguma coisinha que você tem ali que já não usa mais? Né? Tentou pedir, falar, estou fazendo uma vaquinha e tal. Então a pessoa nem se mexe, não faz o mínimo de esforço. Agora quebrou o celular dela, 2 dias depois ela está com o celular. Duvido que não está, não. Estou sem celular há 2 meses, 3 meses, porque o meu quebrou. Não, vai lá, faz cartão de crédito, pede ajuda emprestada e tal. Então é a tua responsabilidade, você dá um jeito. Né? Teria que fazer isso. Né? O André, tu comentou antes do tamanho do mercado no Brasil. Né? Um mercado muito grande e na pandemia cresceu demais. Né? Até a título de e-commerce foi o segmento que mais cresceu, o segmento pet. Né? Tem grandes players aí, principalmente vendendo até clubes de assinatura, onde você assina e recebe ração em casa, facilidades. Como é que ganha dinheiro no segmento pet? Fala um pouquinho desse mercado e ganhando dinheiro da parte positiva, sim, né? Não exploratório, mas positiva de fato, porque às vezes a pessoa não quer ter um cãozinho porque ela não sabe como que faz, como é que cuida, o que tem que fazer. Então, você faz um trabalho muito legal aí, diferente da maioria dos veterinários. O Mazinho já falou bastante disso pra gente. Conta um pouquinho disso, como é que é esse mercado na nossa cidade e como é que você atua. O mercado pet é um mercado fantástico, né? Você falou, cresce em pandemia, né? Mercados recuando, ele continua crescendo em pandemia. A área de e-commerce, você imagina às vezes e-commerce para pet, como é que vai fazer? A área de alimentação do pet é a área que mais fatura, né? Se eu não me engano, é quase 50% ali do faturamento era a parte de alimentação. A parte do setor de serviço são uns 8% mais ou menos do mercado. Mas é um mercado bilionário, né? É um mercado realmente gigante, tem diversas coisas. Pessoas que querem começar a se aventurar nesse mercado, pode começar pelo serviço, né? Tem dog walker, tem questão de banho e tosa, tem questão de fazer tipo um hotelzinho. Tem até um aplicativo que cresceu muito, Dog Hero, se eu não me engano. Tipo Airbnb. Tipo Airbnb, Pô, exatamente. Então você consegue se cadastrar ali para cuidar do cachorro de alguém enquanto essa pessoa viaja e tal. E você pode ir na casa dela cuidar ou cuidar em casa. Então aí que tá. Eu gosto de animal, eu posso fazer diversas coisas sem necessariamente precisar ter um diploma veterinário. Né? Você não precisa ser um veterinário para ter um pet shop, para abrir um pet shop ou para trabalhar com um pet shop. Né? A área de alimentação ali tem crescido muito na questão da alimentação natural também. Variedade, você buscar uma boa área de informação, uma responsabilidade técnica para você cozinhar e fazer. Você pode cozinhar, congelar e vender essa parte de congelados, claro, tudo dentro da legislação e da norma, mas não é difícil de você fazer e conseguir liberação para isso. Então tem, assim, o mercado é gigantesco, né? E a gente é o segundo maior mundial, perdendo para os Estados Unidos, que é o gigante em diversos setores, né? Os Estados Unidos dificilmente a gente compete. Ele tem, acho que 50%, se não me engano, da fatia mundial do mercado é americano. O resto do mundo divide as outras metades. A gente é o primeiro, né? Que eles são fora Exato. E a gente briga ali com a Inglaterra entre segunda e terceira posição. Muitas empresas gigantes lá investir no Brasil, né? Tem os seus produtos aqui também, né? Sendo comercializados. Eles enxergaram isso. E aí a gente tem essa vergonha de ser um mercado gigantesco, mas não enxergar para isso como tal ainda, né? A questão pública realmente tanto de conscientização quanto de explorar. E aí eu entrei na parte de serviço, que ainda é uma parte muito pequena da fatia de mercado, mas é onde eu me identifiquei mais, mas a gente visa, inclusive, outros ramos, a empreender em outras partes. Aí eu tenho alguns projetos bem legal para a cidade. Ainda não vou abrir porque é uma coisa ainda está no ventre. Perfeito. Essa semana eu vou ter aí uma reunião, uma conversa sobre isso, mas é algo que é para agregar muito na cidade com uma coisa inovadora ainda que não tem também. Então, o mesmo empreendedor que não é do mercado pet, até 2018 o pet ele não podia entrar em shoppings. Hoje, se você for num shopping que não é pet friendly, ele está fora da visão da sociedade. Né? Um shopping, não só um shopping, né? Lojas dentro do shopping,
lojas, restaurantes. Hoje a gente vai em restaurante, é comum minha esposa frequentar restaurante com os nossos pets e eles recebem um potinho de água, recebem biscoitinho com o nome do restaurante feito para eles, né? Mimo. Tem um que a gente foi que trouxe até uma caminha para eles ficarem sentados do lado da... Uma área reservada para isso. Uma área ali, né? então, o próprio empreendedor que não mas que trabalha com o público, ele precisa ver isso daí, né? Enxergar. Hoje a gente vai em lugares que tem, por exemplo, food park, que tem um lugar para criança lá e tal, e eles são o que a gente chama de pet friendly. E eu ouvi um termo muito legal de uma veterinária que ela falou: é pet tolerance, não é pet friendly. Né? E por enquanto ainda está assim, mas está indo no mercado evoluindo, né? Para um pet friendly. Então, por enquanto, eles viram que não tem como segurar, né? O animal está na família, ele faz parte da família e, né, entrou dentro das casas. Antes era quintal, né? Antes, se você tinha uma raça, buscava uma raça para uma serventia dentro da tua rotina. Então, eu quero um cão de pastoreio, eu quero um para guarda, eu quero um para alerta, né? Eu quero um para me ajudar na caça, quando era fazenda, né? Hoje não, hoje basicamente 95% é companhia, né? 5% você vai ter dos animais ali que foram adquiridos para uma função que ele é apto a fazer, né? Então, esses animais de companhia, eles precisam ser vistos como a companhia daquele teu cliente. Não, no meio da administração a gente chama do ticket médio, né? A pessoa gasta um ticket médio muito maior com o seu cachorrinho, do que às vezes consigo próprio. Exatamente. Assim. Às vezes encara como filho, enfim, e aí acaba veterinário, banho, roupinha, brinquedinho, e vai gastando e vai investindo e o mercado vai crescendo, né? Vai crescendo. E aí as lojas estão se adaptando a isso, como você comentou, os ambientes aceitando isso. E o mercado cresce cada vez mais. E aí, essa aqui é a pergunta que eu queria fazer para ti. Como é que funciona o teu meio de trabalho? É serviço? O meu é serviço, por Só enquanto. que é um serviço um pouco diferente. Um pouco diferenciado. Conta um pouquinho sobre isso. Eu vi essa necessidade ali enquanto eu trabalhava. Comecei com o CCZ, Centro de Controle de Zoonose e Saúde Pública. Entrei na faculdade e fui trabalhar com clínica. Direto já no primeiro período de faculdade, eu entrei dentro de clínica e trabalhei dentro de clínica. Depois fui para um grande hospital em Curitiba, fiquei trabalhando nesse hospital, saí do hospital e vim para Blumenau a convite de um outro hospital para implementar a área de internamento, que eles estavam contratando consultorias e precisava de mão de obra especializada nessa área de internamento, que foi a minha formação. Trabalhei com internamento ali, saí desse hospital e fui para uma outra clínica também implementar a área de internamento. Então, trabalhava o que a gente chama de terapia intensiva, que é basicamente na medicina humana o médico que cuida de uma UTI. Né? O terapeuta intensivo, ele cuida da parte mais crítica, do internamento. Precisou entrar para dentro do hospital porque a coisa não está boa. Né? Uma coisa é medicar um clínico ali, vai para casa, toma esse remedinho, volta a fazer um exame e tal. Precisou ficar dentro do hospital internado é porque a saúde está crítica. E ali a gente entra com a terapia intensiva para o quanto antes e melhor possível tirar ele dali de dentro. E na área veterinária tem toda a questão do cuidado também, porque você está deixando o teu animal ali dentro, vai fazer uma visita uma hora por dia e tal, você quer ter a segurança de que ele está sendo muito bem tratado e quem está tratando tem a capacidade de fazer o melhor possível para que ele saia logo, porque tem muita questão, o pessoal acha às vezes que está segurando por dinheiro, né? Não, tá querendo que ele fique aí, mas eu não tenho mais dinheiro, ele quer meu dinheiro, né? E não é, né? Então a gente tem que transmitir essa segurança e tal, e eu acabei vendo que ali nas clínicas eu recebo animais que eu via muito debilitado, muito numa situação muito triste, mas eu não sabia a realidade lá, como é que era na ponta da linha. Então a gente, dentro de um consultório, chega um animal muito magro, e aí o dono fala, pois ele está um tempo sem comer e tal, mas eu indo na casa, eu vejo que a ração dele está na chuva, todo estufado, quando inchado. Tem, né? Quando tem. Né? Ele é amarrado numa corrente de um lado de um córrego, completamente... Eu brigo com isso daí, com o tutor, eu falo, não, mas assim não dá. Como é que você comeria um alimento desse jeito? Entupido de pulga e tal. Então, antes de ir na clínica lá, ele dá um banhozinho para chegar na clínica meio mais ou menos, aí você vê meio e não sabe a realidade dele. Está amarrado em corrente o dia inteiro, é pesado. Eu acho que... Passei muito isso na prática, tanto André, na parte do CCZ ali, de eu trabalhar fazendo essa eutanásia, só que agora ainda na casa é ruim, porque eu tento atender a saúde do animal, mas quando eu saio dali eu sei a situação que ele se encontra, né? A realidade dele, às vezes da pessoa até é difícil. Só que hoje eu me sinto muito mais em condições de tentar ajudar tudo.
né? Não só toma esse remédio para essa doença aqui, tchau. Né? É o que está acontecendo. Ele não te contaria, né? Que está naquela situação na hora que ele vai te levar no consultório. Exato. Eu tive a felicidade essa semana, umas 2 semanas atrás, de um cão que eu visito há quase 3 anos e sempre bato na tecla de como ele estava sendo tratado ou mantido lá, que eu não gostava. Então eu fazia questão de pegar o cachorro que nem era meu paciente estava dentro da casa, e no terreno tinha uns outros pacientes ali que não eram bem pacientes, mas que eles... eu via a situação deles e tentava ajudar. E aí eu sempre reclamando. E há pouco tempo atrás me construíram um canil e tal, colocaram uma guia para ele poder correr, fizeram toda uma mudança e fizeram questão de compartilhar comigo, porque era uma briga minha com o tutor. Resolve isso aí, tenta fazer isso aqui, faz assim, então. Vamos tentar, então, passar um fio de choque para que ele não saia por um tempo, para ele se acostumar a ficar aqui dentro, mas não mantém ele assim. Né? Uma coisa é um tempo, um período. Estou em adaptação, tive que tirar ele de um lugar, está aqui enquanto eu estou construindo o muro e tal, vai ter que ficar. Agora, manter numa situação de corrente, preso, com sol e chuva em cima, a ração pegando umidade, chuva, sol, né, e achar que aquilo é normal, não dá para achar que aquilo é normal. Resumidamente, né, André, inclusive, muitas vezes é melhor ele estar na rua. Exato. Pode parecer pesado o que eu vou falar agora, Exato. mas quem vive a realidade sabe o que eu estou falando. É melhor ele estar na rua, onde ele vai se virar em busca do alimento, do que imagina um cão numa corrente, numa coleira, muitas vezes sem a cobertura adequada para a chuva, inclusive, e ele não tem nem a comida próxima a ele. Ou seja, ele não tem saída. Ele está naquele quadrado e ali ele fica. Na rua ainda ele se vira. Não é melhor cenário estar na rua? Jamais. Mas imagina ele atrás do muro, guardado dessa forma como eu estou falando, e quantos que acontece exatamente assim? Isso já é horrível para criminoso que teria que pagar uma pena por atitudes que ele comete, né? Imagine para um inocente que não fez nada, né? Ele não tem por que estar preso naquela situação. Então, às vezes não é um cão agressivo, ele não tem risco nenhum, não traz risco, mas ele não tem possibilidade nenhuma. André, vamos falar do extremo disso? Sabe que é o cão se automutilar? Chegar nesse ponto é uma realidade. Quem visita residências sabe a que ponto chega. Depende da raça, depende exatamente da forma com que o animal tem o seu gênero, ele começa a se automutilar, tal a necessidade que ele tem exatamente de poder buscar alimentação. São das cenas mais chocantes e acontece às vezes do lado da tua casa. Tu não tem nem ideia. Cara, camarada, gente boa. Quando eu vejo uma casa hoje em dia murada, e tanta coisa que eu já passei nessa área, eu já me arrepia. Porque o muro nunca deixa transparecer o que acontece lá dentro. E lá dentro, infelizmente, às vezes é isso. No Natal, uma vez eu fui atender um rapaz que me chamou para fazer uma eutanásia. Eu fui fazer eutanásia, o animal estava quase morrendo. Ele falou, tem mais uns aqui para fazer eutanásia. E foi buscando o cachorro, me levando no terreno dele. E eram situações assim muito tristes, sabe? Cachorro dentro de um canil, tudo úmido, preso em corrente dentro do canil, com a ração tudo mofada, se coçando o tempo inteiro, latindo rouco. Assim, era pior que um presídio. E eu saí dali, a minha esposa estava no carro, eu entrei quase chorando no carro ali e fiquei muito triste porque eu não me recusei a fazer eutanásia. Eu falei, vai tratar esses cachorros. E ele não... não. Eu falei, não, tem tratamento, passei um tratamento para ele. Eu entrei no carro, não sabia se era melhor ter feito eutanásia e ter tirado eles daquela situação, né, ou ter passado um tratamento e imaginando que ele não iria fazer. Realmente ele não fez. 1 ano e pouco depois ele me liga para fazer eutanásia nesses cães. Fui lá, estava na mesma situação. E eu negociei eutanásia com ele no valor mais barato que eu tinha de serviço. A hora que ele topou, ainda dei um desconto. Aí ele ainda me pediu um desconto. A hora que ele topou, eu falei, então me dá esses cachorros que eu vou levar. Eu vou levar, não vou fazer eutanásia e vou tratar parabéns, eles. André. Parabéns. E aí ele chegou no carro comigo e falou, cara, eu tô com dó de te entregar, eu não quero te entregar. Eu falei, você tá brincando comigo, né? Ele falou, não, cara, eu não queria dar eles assim. Eu falei, por você estava enterrando os cachorros? Pois é. Você preferia estar enterrando? Né? Ele falou, não, é que eu não sabia que tinha tratamento. Eu falei, mentira, porque eu já te passei um tratamento. Ele vai ficar aqui. Ele falou que eu queria uns cachorros bons mesmo. Ele falou para mim, eu queria uns cachorros bons. Eu falei, o cachorro bom que você queria é o cachorro que vai ficar assim quando chegar aqui. Esse cachorro é o cachorro bom que não foi tratado na casa de alguém. Né? Então, você olha o cachorro na casa de alguém e acha que aquele é o cachorro bom. Não, ele é o cachorro cuidado. O teu cachorro ele não foi cuidado e chegou nessa situação porque você negligenciou. Então, não tenha cão. E aí ele falou, mas então quando eles melhorar, você me devolve? Eu falei, de jeito nenhum. Exato. Esqueça ter cachorro. Eu falei, aproveita, né, que agora você estaria enterrando eles, finge que eles morreu e vai cuidar da tua neta, vai cuidar da tua família. Inclusive, esse rapaz me ligou ontem, esse senhor, e eu acabei não querendo atender, porque eu não estava emocionalmente pronto, porque eu sei como é que é lá.
Peguei esses 2 cães, ele me reclamou ainda do preço. Eu falei, era o preço que você ia pagar para eutanásia. Aliás, era o preço mais barato que tinha de eutanásia, eram 2 cachorros de médio porte. E resumindo, a gente gastou mais de R$12 mil com esses cães. Porque eles ficaram, eu mantive eles vivos um tempo, a gente tentou tratar. Eles ficaram lá na Silvana, ela me ajudou nessa questão muito. A gente pagava para ela uma hospedagem, pagava a alimentação e eu ia pagando tratamentos, às vezes banho e tal. Eu não consegui eu moro em apartamento, eu não consegui levar eles para minha casa, então a gente não conseguiu recuperar eles totalmente a ponto de eu conseguir doar para alguém. Eles viveram lá uns 2 anos e pouco, por esse período a gente foi pagando tanto medicações quanto todo o custo que tinha, e ele achou caro ainda a eutanásia. Vou abrir o valor aqui, R$450 dos 2 cachorros porte médio, e não pagou acho que nem o primeiro mês lá que a gente teve de custo. Mas só que ele queria ainda, depois que eu saí, ele não queria que eu levasse os cães, ele queria que eu matasse, mas não levasse para tratar. Depois ele queria pegar de novo para manter numa situação deplorável, e provavelmente ele conseguiu outros cães. Inclusive estava me ligando ontem, não era para dar bom dia, então provavelmente para atender, colocou outros cães lá numa situação para ter. Então tem gente que nem você falou, tem gente que parece que quer ter essa, e enquanto não chegar alguém lá e falar, você vai tomar uma multa, você vai entrar num cadastro que você não pode ter animais, né? Você fica, sei lá, 5 anos impedido de ter animal. E se você tiver durante esses 5 anos, é outra multa, e se recusar, é preso. Então entra lá, o pessoal vai lá, fiscaliza. Se você tem, coloca um microchip. O poder público podia agir, porque são pessoas doentes mentais. Sem dúvida. Né? Ele tem um problema mental que está descontando num animal inocente que está sofrendo. Então ele precisa ser tratado disso daí. Sem dúvida. Né? Não só, não tira dele, porque daí ele vai pegar outro e vai fazer a mesma coisa, que provavelmente é o que aconteceu. E essa questão de abandonar o animal, aí o pessoal faz o seguinte: não, olha só, fiz ele levar o animal. Não, ele abandonou lá, nós pegamos em flagrante, ele estava abandonando, nós pegamos ele e dissemos, você vai levar o animal, você vai preso. Ele pegou e levou o animal de volta. Calcula o que ele vai fazer com esse animal. Não se faz isso, gente. Quer dizer, isso é um absurdo. Tira esse animal dele, realmente ele não vai levar de volta, e chama a polícia no mesmo ato para dar o flagrante em cima dele. Porque, imagina vocês, cada um de nós aqui, se fosse um animalzinho, o cara já está te abandonando. Agora vem alguém e diz, não, vai levar ele. Ele não vai levar para casa e tratar com amor, né? Agora eu vou amar esse animal porque não me deixaram abandonar. Ele mata no meio do caminho, dentro do próprio carro. Quer dizer, é isso que acontece. A prática é essa. Estamos só falando da vida nua e crua. Então, eu sei que às vezes as pessoas têm a ânsia de querer ajudar, mas não têm o preparo necessário. Mas nunca faça isso. Quem está abandonando alguma coisa, jamais tem que tê-la de volta. Jamais. Isso só que ele precisaria ser responsabilizado para que não faça de novo, porque óbvio, é o que eu mais vejo, tá? Infelizmente é o que eu mais vejo. As pessoas chegam nessa situação, em 1 semana, 2 semanas depois, ela está com outro cachorro. Porque ela precisa liberar aquela maldade dela em cima de alguém. Então tem gente que sente prazer, e isso eu cheguei na conclusão, depois de 15 anos atendendo, indo na casa e vendo, eu tenho know-how para falar. Né? Tem pessoas que sentem prazer em estar sendo maldoso ou ver aquele sofrimento. Porque se você dá alternativas e fala, não precisa ser assim, pode ser assado, parece que não supre aquela necessidade que ela tem de fazer aquilo lá. Então essa pessoa precisa ser controlada por um serviço público, pela sociedade, de uma forma que ela não consiga mais exercer aquele tipo de maldade em cima de alguém inocente. André, sabe que eu já estou tão vacinado com isso tudo, cara? Tudo isso que eu já passei pela época de implantação do CEPREAD, que assim, hoje, quando eu vejo uma pessoa que pega um cachorrinho, sabe que ela vai fazer aquele carinho, mas ela dá um tapa na cara do cachorro? Algumas fazem assim. Imagina, faz na tua. Não se faz, quer dizer, mas ela faz que está brincando, e é um jeito dela, só que é um jeito que ela vai pegar aqui, ó, e ela dá de verdadeiro tapa. Ela joga de um lado, ela joga do outro. Esse aqui é meu cachorro e tal. Cara, faz em ti, faz em alguém para tu sentir o que é isso. E tá ali o cachorro ali todo felizinho e tal. Mas a pessoa está querendo demonstrar que é uma atitude de carinho. Não deixa de querer ser, mas não faça isso. Quer dizer, para e pensa. Como é que tu tem um contato com o teu animal? Quer dizer, ele é um ser vivo, ele sente dores, ele é um ser senciente. E quantas pessoas fazem dessa forma? É uma cultura errônea. Essa é uma dor que eu tenho, porque é mais ou menos como criar um filho, um pediatra chegar, por exemplo, né, para ou uma psicopedagoga, enfim, chegar num pai, numa mãe e falar, ó, tem essa maneira aqui de educar. Mas cada um tem a sua, né? E tem maneiras que a gente não concorda, tem maneiras que eu acho absurdo, né? Ou humanizar demais também está errado, né? Claro, não é a solução, é um animal, ele precisa ser tratado como animal, não tem necessidades humanas.
criança, né? E aí tentar colocar isso daí de uma forma, mas você sabe que muitas vezes a pessoa nem está aberta à mudança, né? E aí essa é outra parte que é triste, né? A gente tem que meio que fechar os olhos muitas das vezes, né? Não sendo maus tratos, apesar de eu não concordar, eu tenho que entender que naquele jeito, mas essa é a parte muito difícil. Só tem uma salvação em vista nas crianças. É o que a gente fazia na época. Investe nas crianças, tu cria um adulto diferenciado. Isso é uma coisa interessantíssima, sabe, mas porque estudos já americanos ali mostraram que criança que tem uma tendência a fazer maldade com os animais, ela vai ser criança que vai incomodar a justiça no futuro, né? Pessoas que é um grande termômetro para a maldade de uma pessoa, porque o animal é inocente, né? E um animal ele não vai denunciar. Então a pessoa se sente segura em cometer um ato dessa natureza com um animal, fazer uma crueldade realmente com o animal, porque ali ela está se sentindo segura, então ela pode se expressar quem ela é realmente. Então um termômetro social para um cara que amarra um animal num carro e sai arrastando pelas ruas da cidade, você acha que essa pessoa dorme com uma consciência de que está sendo abusivo com a esposa dele, está fazendo alguma maldade para o filho, ou o vizinho, eventualmente numa briga com o vizinho, você acha que ele vai ter autocontrole para conseguir? Então ele já é um termômetro de que ele precisa sair da sociedade para ser tratado, né? Ele precisa de algum tipo de intervenção da sociedade, do Estado, para que ele segure dentro dele esse ímpeto dele, ou ele trate para que ele não tenha. Do contrário, ele vai ser uma pessoa que depois vai estar na página policial de uma coisa pior, de uma natureza pior do que ele fez. Concordo. Legal. Eu preciso trazer aqui as perguntas da nossa audiência, mas antes eu não vou me alongar, mas eu preciso trazer um relato, né? O pessoal até vai estranhar que eu não estou participando muito, mas esse é um assunto que para mim é bem... toca aí para mim, porque eu tenho um animalzinho, graças à minha esposa, depois de 24 anos eu fui ter o meu primeiro cachorro, eu não gostava de animais, e relatos da minha própria família disseram que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu adotei esse cachorrinho. Olha só. Então... fazem 5 anos que a gente tem esse cachorrinho, e aí eu comecei com isso, a ter esse amor pelo cachorrinho e me sensibilizar demais com essas crueldades. Então eu estou tentando não falar muito, porque senão eu vou chorar, porque eu tenho um coração meio mole com isso. E te dizer parabéns, né, cara? Porque realmente assim, é um trabalho incrível, e minha esposa gosta muito do trabalho que tu faz, então ela inclusive mandou um abraço, queria registrar aqui. Então é algo que me toca muito, cara. Realmente, parabéns. E me dói ouvir algumas coisas que tu tá falando aqui, mas eu sei da importância de a gente falar para as pessoas se conscientizarem, né? Então, realmente, parabéns. Sabe por quê, Sheila? Porque isso acontece, como eu te falei, no teu vizinho. As pessoas às vezes só olham para... isso é em Londres, isso é no filme, isso é do teu lado. Está do teu lado, está na tua família, está na tua rua. Cara, isso é mais comum do que a gente... É isso que dói na alma. É muito comum. Não estamos falando de casos que são passados. Eu, quando atendia todos os dias pelo CEPREAD, todo dia tinha crueldade. Todos os dias. E não tem classe social, não tem bairro, não tem rua. É da pessoa, é do ser humano. Eu assino embaixo que ele falou da questão ali da pessoa ir se tornando um criminoso em potencial, porque, de fato, o animal não responde e ele vai testando. Ele descarrega uma frustração do dia no animal. Cara, são coisas aberrantes, assim, que tu pare, mas não é possível. Tu tem que te questionar, dizer, cara, como é que pode? Tem casos de abuso sexual. Olha o absurdo, abuso sexual. E para a sociedade, isso. São pessoas, muitas vezes, nossa, isso. O fulano de tal, aquilo, o doutor, fulano de tal. Eu fui em muita residência de pessoas com muito dinheiro, com muita posse, e que verdadeiros covardes, criminosos. Pô, é só pegar as capas na época do Jornal de Santa Catarina. Quantas vezes nós somos capa? O jornal queria uma matéria, ele basicamente ligava para nós para nos acompanhar em uma manhã de trabalho. Ele escolhia o que ele queria relatar. Porque tudo era chocante, cara. Literalmente assim. Por isso que é importante tu ficar desse grau, Sheila, porque tu te torna realmente uma pessoa melhor, cara. Tu para de olhar só para o teu umbigo, para o mundo que tu vive, e tu entende que do teu lado tem uma vidinha que não fala, mas precisa muito de ti. Então, hoje, o que tu fazes por um animal, tu estás fazendo uma grande contribuição para a sociedade como um todo. Pode ter certeza disso. E ali você consegue expressar realmente, porque como ele não vai ter... Ele não vai te elogiar publicamente, não vai fazer uma postagem no Facebook, enfim, ele teoricamente não teria muito para te trazer de benefício, a não ser a relação de vocês. Então, a pessoa que consegue ter essa sensibilidade de que a tua gratidão ou eu te ver bem já me basta, a pessoa está sendo melhor também para eventualmente estar vendo o sofrimento de alguém e falar, cara, eu vou fazer o bem só por fazer o bem, porque eu me sinto bem assim, né? Então, eu acho muito bonito, Sheila, parabéns pelo relato, e acho muito legal quando alguém fala assim, eu não
não gostava, eu não gosto de gato, eu não gosto de cachorro. Não tem problema nenhum. Ninguém precisa ser né, chegar lá e falar, você tem que gostar. Não tem que. Você pode falar, eu acho legal, mas não é para mim. Isso é bonito também. O que não pode é falar, não é para mim, mas eu pego para fazer maldade. Eu judio, eu gosto de ver eles mal, eu gosto de... Aí você tem um problema. Agora, não ter aquela vontade, aquela necessidade de estar junto, de ter, não tem problema nenhum. Isso é válido, isso é assim como com pessoas com filho, por exemplo, eu não quero ter filho, eu não gosto, não tem problema, você não quer, não, é melhor do que ter e não ter a capacidade de ter, né? Respeita, né? Tipo, eu não quero ter pássaro em gaiola, eu nunca quis, eu não quero. Eu prefiro não ter, a gente pegou esses tempos atrás, tratou dele, cuidou, ele ficou lá em casa, a hora que ele estava apto a voar, ele voou, porque eu não queria manter ele. Mas ele vai morrer a vida dele. Né? Se ele morrer solto, é o ciclo natural da vida. É o ciclo natural da vida, mas eu que não vou mantê-lo preso. E eu acho errado também manter pássaro preso. Também eu acho que hoje em dia já deu, tem gente que gosta e tal, ainda é permitido legalmente, então não tem como eu falar, é legal. Mas eu, né, conscientemente, eu não acho legal. Porque o animal canta, ele é bonito ele cantando, é mais bonito ele cantando fora. Né? Você não precisa ter aquela prisão para você ouvir, ele canta legal, vamos prender uma pessoa, ele é um baita cantor, eu quero prender ele num quarto aqui para ele cantar para mim. E se fazia, se for pensar antigamente, fazia, né? O bobo da corte e tal, o cara tinha ali, não, quero ter o cara para ele fazer eu feliz, né? E é o meu prisioneiro para me deixar feliz. Isso é um absurdo, né? Mas a gente está evoluindo como sociedade. E obrigado pelo relato, Sheila, parabéns aí por se abrir. A gente vê que depois no futuro é só alegria, né? Sempre vale a pena. A gente sofre quando morre porque valeu a pena, né? Porque se a pessoa morreu, se livrou de um fardo, é porque não valeu a pena ter tido. E hoje é um filho. Pet shop direto. Eu gasto mais em pet shop com cachorro do que em salão de beleza com a minha esposa. Olha só. E mora em apartamento. Eu quero registrar 2 perguntas aqui, lembrar que esse é um quadro com patrocínio de Etiquetas Dalla, sigam eles no Instagram, @etiquetasdalla. 2 perguntas que chegaram aqui, uma do Jorge, que ele pergunta, eu acho que tem que ir um pouco mais a fundo, mas eu vou trazer aqui. Meu cachorro tem alguns pequenos inchaços no corpo, semelhantes a espinhas, mas não sai nenhum pus. Devo me preocupar? Olha só, interessante que semelhante à espinha, normalmente vai ter pus, que a gente chama de pústula, né? No meio, onde tem pus tem bactéria. Se não tem pus, pode não ser bacteriano. E aí tem que ver esses inchaços aí, se é uma alergia, mas não tem a presença de um agente externo, exógeno ali, uma bactéria, um fungo, alguma coisa nesse sentido. Mas normal não é. Né, um pelo encravado, talvez, ou uma alergia a alguma coisa de pele, é bom dar uma olhadinha assim para evitar que isso se torne algo mais grave depois. Né? Então, esse devo me preocupar, eu sempre vou falar que sim, né, é bom ir lá olhar. Claro que tem a questão do custo e tal. Se é algo bem pontual, aconteceu e logo está saindo, pode ser que, né, dá para só observar. Mas, a princípio, pelo que está se falando ali de algumas bolinhas pelo corpo e tal, já está se preocupando. Já é legal dar uma examinada. Legal. E para fechar, o Maicon pergunta: o que fazer para meu cachorro parar de se lamber compulsivamente? Olha só. Se lamber compulsivamente, primeira coisa que me vem na cabeça, estresse. Né? A primeira causa, uma das primeiras causas. A segunda, a questão de alergia alimentar. Né? Pode ter algum tipo de alergia que vai lamber principalmente pata ou se coçar, e aí tem que ver como é que está a condição da pele dele. Às vezes uma pele mais ressecada não é alergia, né? Mas ele está com uma alimentação que precisa ser ajustada ou alguma coisa que ele não está absorvendo corretamente, ele pode ficar com a pele um pouco mais ressecada e isso coça. Mas aí tem que ver se ele está coçando no corpo também, como um todo, se coçando a orelha direto, se arrastando no chão e tal, ou se é só uma lambedura, por exemplo, em patas. Muitos casos de lambedura em pata é por estresse. O animal está precisando gastar uma energia. É como o nosso roer unha. Né? A pessoa que roe unha, como é que eu faço para parar de roer unha? Né? Ou passa um negócio na unha para você parar, mas tem que entender se é muito ansioso. Eu sou extremamente ansioso. Então a unha não é o seu problema é a ansiedade. Você vai tratar a sua ansiedade, você não sendo uma pessoa ansiosa, você tende a não ir lá gastar na unha. Né? Então, se essa é a questão comportamental, às vezes só um passear, uma creche, né? Gastar 1 hora por dia de brincadeira ali com ele, começar a interagir mais, e aí depende da necessidade de cada animal. Tem uns que vai ser legal colocar um outro cão junto, tem uns que é buscar coisa, correndo, outros é esconder, né? Outros é muito carente, e aí você colocando essa atividade no dia a dia dele, às vezes já para de lamber também. Muito característico de animal de apartamento, onde você não tem interação, a pessoa está fora o dia inteiro, e aí o cachorro, para se distrair,
ele acaba aí tendo essa linha de estresse muito grande e a lambedura nas patas é algo bem comum. Quando ele está numa garagem, num terreno, algo assim, que principalmente com um portão, que tu tens a visão para a rua, ele está interagindo muitas vezes. Ele está latindo, ele está correndo, ele volta, ele vai. Ele tem menos probabilidade de ficar se lambendo. Isso é bem comum. O cachorro também precisa de atenção. Isso é um ponto muito importante para as pessoas. Apesar da agenda de cada um, mas além do teu lazer, pensa um pouquinho no lazer com o cachorro, fazer programas com o cachorro, né, André? A mente envolve, dele, né? Você precisa sempre levar em conta a mente do teu cão. Né? Você passa o dia inteiro fora trabalhando, ele passa o dia inteiro sozinho. Daí você chega lá, ele está todo agitado. Aí você fala, esse cachorro não para. Eu tive uma cliente que me pediu um anestésico, um sedativo, que pudesse dar para o cão dela, porque ela, quando ela chega em casa, ele não para. Ela é enfermeira, ela trabalha às vezes turnos de 12 horas, de 8 a 12 horas, e ele fica sozinho num apartamento fechado. Óbvio que quando ela chegar, ainda mais que era um filhote, ele vai ficar extremamente agitado, né? Felicidade. E aí ela vai querer arrumar as coisas dela e tal, não sei o quê. E ela tinha recém-adquirido esse cachorro dela, ela falou, mas ela não para. Eu falei, você pegou um cachorro, você podia ter um pelúcia, né? Ou um gato, talvez, que não precisa tanto. Mas não gosto de gato. Então o cão você vai precisar todo dia chegar, levar para passear, botar numa creche a hora que você não está em casa, achar um dog walker para chegar lá, passear com ele, algum vizinho que possa ficar ou ir lá pegar. A gente tem em nosso apartamento um vizinho que tem a chave da minha casa, por causa dos cachorros. Então, eu estou fora de casa, eu ligo para ela, ela vai lá, pega, leva num lugar. Ela, vou passear com o cachorro, por favor. E a gente tem na casa dela por causa dos cachorros. Então, já foi uma maneira de aproximar, inclusive, dos nossos vizinhos, porque nós dois temos cachorros e a gente se ajuda. Né? Então, você precisa levar em consideração. Você pegou um animal para criar, vai precisar não só da água, comida, vacina, mas como é que você vai interagir com esse animal? Ele precisa disso. E vamos lá, André, esse é o tipo do caso que assim, não deveria ter o animal, mas ela quer fazer o bem. Ajuda, por exemplo, um lar como a Silvana. Isso. Né? Vai lá tu pode interagir com tantos animais e tal. No teu tempinho que tu tens, dá uma passeada num lar como esse e daí tu já faz a tua parte e colabora. Você pedir para a Silvana um lá para passar um dia. Eu queria levar num parque um cachorro e tal. Ela vai te dar um lá de banho tomado e tal. Você pega, põe numa guia, ela dá a guia, você leva num parque, passeia, tal, passa o dia, deixa com as crianças. Olha, esse aqui é bom com criança, leva com teu filho e tal, e depois devolve. Agora repensa, né? Não vale a pena. Nós fazíamos isso no CPRAD. Aos sábados abríamos para o pessoal que não tem cães ir lá passear com os cães. Isso dava sucesso. Isso eu me inspirei em Florianópolis. Eles faziam isso já. Então, cada um pegava um cão e começava a passear lá na Redondeza. Maravilha isso aí, cara. Dava muita gente. E os cães passeavam. Com detento tem trabalho nesse sentido, com jovens que estão em FEBEM e tal, para reabilitação, principalmente em países europeus e na América do Norte, onde ele já tem um sistema muito mais evoluído. Eles faziam isso de pegar os animais e aquele pessoa que estava em reconciliação, porque criava um vínculo emocional e ele saía um pouco de dentro do problema dele, via o problema do animal também, e isso fazia uma reabilitação, uma recuperação muito melhor, muito mais efetiva. Eles eram muito menos reincidentes em casos em que tinham essa interação melhor. Então, olha quanta coisa a gente tem para ganhar na sociedade. E falando do mercado, Edinho, botar pontos fatuais, fatos reais, a primeira vez que um animal entrou no shopping foi em 2014, o shopping europeu me ligou, ele tinha o interesse exatamente em fazer uma experiência. Fizemos, liberamos uma quinta-feira, que é um dia de menos movimento, as pessoas entraram com os animais. Logo virou uma vez por mês. Para ter uma ideia. Aí o Norte e o Neumarkt também se interessaram, também me ligaram. Fizemos lá às terças-feiras. Era a primeira terça-feira de cada mês, fazia-se exatamente. Aí eles começaram a concorrer entre eles. Bom, vamos avançar isso aí. Aí o Neumarkt começou a fazer uma vez na semana. Toda terça-feira na semana os animais podiam entrar. Aí começamos com o Ramiro. Era o último final de semana do mês, lá era a maior polêmica, não se podia de forma nenhuma, não entrava. A muito custo. Conseguimos, no último final de semana do mês, entravam os animais no parque. Logo, os shoppings começaram a ampliar, o que gerou outras demandas. Inclusive, já esteve aqui conosco o Madrugadão, o Jalmei. O Jalmei, à época, me procurou, não sei como é que ficou esse projeto. Ele tinha intenção, lá atrás, de fazer uma área reservada do Madrugadão só para quem tem os animais, para quem quer trazer os animais para fazer um lanche. Como tem a área de fumante, teria a área dentro do restaurante. Não sei depois como é que ficou esse projeto, não foi adiante. O empresário que tiver visão para isso, né? Daí no parque, a gente está falando de empreendedorismo, no auto shopping ali, no
shopping do carro, eles abriram um dia ali para fazer um dia pet day e tal, ia ter uma feira e tal, e foi tanto sucesso, foi tanta gente, o pessoal ia para passear com o cachorro, teve feira, teve exposição, teve não sei o que, a Silvana estava lá, e aí levava o cachorro, então tanta gente foi, e aí já via um carro, já fechava um negócio aqui, já trocava e tal, fez tanto sucesso que não deu um mês, eles já estavam repetindo, então eles atraíram muitas pessoas, o movimento e tal, a divulgação através do Pet Day lá, e viram que comercialmente isso é fantástico. Então, a pessoa que começar a se voltar para isso aí, mas realmente abrir como uma maneira de integração, né, vai ajudar na questão das pessoas entenderem, né, a importância que tem, a relevância que tem os animais para aquela família. Né? Muita gente olha, é só o cachorro. Para a família é o cachorro. Né? Faz parte da família dele, a gente tem que respeitar isso. Para você, é só um cachorro. Para você, mas para quem ama aquele animal, ele é insubstituível. Mas, ou seja, onde entra, onde abre ponta, ninguém voltou atrás. Não. Todo mundo só foi avançando. Mostra exatamente o que trouxe de números, o que trouxe exatamente de rentabilidade. E, inclusive, o contrário também é verdadeiro. A gente teve um caso aí em Blumenau, que o cão guia, o cão de função de trabalho, ele é obrigado a entrar em qualquer lugar. Exato. Seja aeroporto, voo, lei federal. E tem cães guias que eles têm em Itajaí ali, um dos maiores, acho que é o maior Camboriú, do Brasil, Camboriú. Isso. Já estive lá. Isso, Camboriú. Eles têm um trabalho muito importante que eles fornecem cão guia para várias entidades no Brasil inteiro. Então é ali que são formados esses cães. Só que eles não são formados com o cego diretamente. Eles primeiro passam com uma família durante um ano para ver se eles são aptos. Nesse ano, eles precisam fazer as mesmas coisas de um cão-guia, porque eles precisam ir se acostumando com a tarefa e justamente sendo colocados à prova. Então, esses cães eles não estão com um cego, mas eles são cães que têm que ser levados como cão-guia, porque não tem como você pegar um cão desse e saber se ele vai entrar num restaurante com comida, por exemplo, e ser apto a estar ali guiando um cego da maneira correta. E ele foi impedido, um cão desses estava com a família dele, eles chegaram lá no restaurante. Agora eu não lembro, se puder lembrar o nome do restaurante, ainda faço questão de falar. Sim. E eles foram impedidos, porque isso aconteceu, repercutiu, eles colocaram na rede social deles que eles não têm obrigação de fazer, mas tem, é lei, é legislação. Apesar do cão não estar com o cego, ele era um cão que estava sendo tratado como treinamento, ele precisa ser levado na legislação, esse cão ele precisa entrar. E eles impediram, falaram, não, aqui não pode entrar cachorro, falaram, não, mas é um cão guia, a gente está testando, não pode, era uma lanchonete e tal. E isso repercutiu muito negativamente para eles. Né? Porque uma coisa é até você, eu não quero aceitar cão aqui. Sim. Até teria o direito de fazer, pode fazer, né? Ele pode falar que não entra cachorro, a pessoa teria que ir embora. Mas se tratando do cão guia, da especificidade que era, ele era obrigado a ter. Exato. E mesmo assim eles não quiseram. Então olha o absurdo que foi. Ignorância misturada. Ignorância, né? assim, total... é um cão que ele já é comportado suficiente para pegar uma mesa num canto ali e ele ficar. Para ter uma ideia, André, na verdade, a lei só vai dar 2 lugares de tudo que nós temos na sociedade. Um é cozinha. Cozinha dentro da cozinha, sim. E com razão. Isso. E outra é unidade de tratamento intensivo de hospitais. Os únicos 2 ambientes. O restante ele entra em tudo. O avião, inclusive, ele tem preferência. Isso aí, cara, as pessoas precisam evoluir. Isso é muito importante. À época, trouxemos também o primeiro cão-guia Blumenau, que é da Luana, que é uma funcionária da Secretaria de Educação. Fizemos a primeira inserção do animal desse aqui em Blumenau. Que legal. E aí, André, imagina o seguinte, Sheila, Camila, uma jovem que na época tinha 23 anos de idade, que nunca tinha ido sozinha para o trabalho, ela é deficiente visual, os pais levavam todos os dias, pela primeira vez na vida dela, ela simplesmente foi sozinha para o trabalho, acompanhada de um cão-guia. Olha só. Essas cenas estão gravadas, fizemos na época pela RIC Record, a reportagem completa, ela saindo de casa, os pais chorando copiosamente, e ela, imagina uma jovem que tem toda uma vida pela frente, o que eles querem? Autonomia. Imagina tu o tempo todo ter que ser acompanhado do teu pai, da tua mãe para qualquer programa. Ela é uma jovem como qualquer uma outra. E aí o cão, aí a função social dos animais, para quem não enxerga, uma coisa fantástica, o cão levando ela para o trabalho e fazendo o seu trabalho, ele está trabalhando naquele momento e com toda a maestria, porque o programa ele é fantástico. Forças de segurança, né? Total. Cão policial, para buscar o pessoal lá em Brumadinho, cães farejadores, né? Buscar bomba e tal. Então, eles têm uma função. E assim, ó, o cão, ele está com a gente socialmente ali há 15 mil anos, né? Teoricamente. Então, a gente tem... A sociedade foi criada através da ajuda do cão.
né? A gente deve isso a ele. Se não é porque você gosta de animal, você deve isso a ele. A exploração dos ambientes, as guerras, né? A segurança dos locais, eles estiveram com a gente o tempo inteiro, fiéis ali, né? Nas cavernas, explorando, segurando, protegendo de urso e tal. Então o cão veio com o ser humano não porque o ser humano era carente afetivamente e precisava. Ele ajudou a construir a sociedade da maneira que a gente tem, né? E hoje a gente deve isso a eles, né? Como um respeito, no mínimo. Né? Só um respeito, não precisa endeusar, engrandecer. Aliás, estaria até errado se a gente humanizasse eles, né? Quisesse colocar eles shopping para cão e coisas assim. Não precisa, eles não fazem questão nenhuma disso. Mas eles estarem junto da maneira respeitosa, eu acho que isso é uma dívida que a gente tem. Né? André, nosso tempo urge, nós poderíamos ficar aqui amanhã toda, né? Então vai lá. Vamos lá. Eu vou ser breve. Falando primeiro de mercado, até queria que o Sheila relatasse, né? Mas o Roosevelt tem isso, né? Ele comentou, inclusive, que ele fez, se não me engano, que é uma lanchonete na Velha. Deu tão certo o espaço e tal, que ele fez, inclusive, um hambúrguerzinho ele estava fazendo para cães. Lembra dessa história que ele teve aqui conosco? Nós recebemos aqui o Mário Rico, que é proprietário dessa hamburgueria, Roosevelt, lá na Velha, na Rua dos Caçadores, e ele disse que ele foi a primeira hamburgueria pet friendly. E, de fato, a gente frequenta há muito tempo e desde que a gente vai, já podia levar o cachorro. E ele contou que estava desenvolvendo um hambúrguer para o cachorro. Ele queria fazer um lanche pequenininho que tu pudesse chegar e pedir o teu lanche e pedir o do cachorro também. Não saiu do papel, né? Ele disse que era um investimento um pouco alto para ele conseguir fazer e atender as duas frentes. E a questão dos componentes também, né? Isso. Que tem toda como tu comentou antes até, a questão, né, de... Para não fazer mal. Não dá para fazer de qualquer jeito, isso, né? Mas é o futuro e é imparável. Né? Isso já acontece nos países mais desenvolvidos, acontece em cidades maiores e não tem como você voltar atrás, porque o cão, principalmente, a gente fala do gato também, mas o gato não tem muito essa questão social, por isso que a gente não abordou tanto, porque o gato tem mais a questão mais interna, de dentro da casa e tal. Também é fantástico, também tem vários benefícios. Né? Mas o gato você não pega ele, coloca numa guia e leva numa hamburgueria, por exemplo. Mas o cão, fazendo isso, se for qualquer food park da cidade aí, hoje é pet friendly. Né? Você vai estar lá com os seus animais, vão trazer uma água, vão trazer um lugarzinho para ficar tal. E aí a evolução disso é oferecer também para ele uma opção, né? Para ele comer ou para ficar deitadinho que seja, ou para tomar uma água, ou um espaço para que eles interajam. Né? É uma evolução no mercado, né? Exato. Lá atrás começou a se fazer isso com crianças, né? Botar o parquinho, Exato. botar uma interação para a criança não querer ir embora. Exato. E agora é com o animal. Exato. Né? Uma outra pergunta, queria saber a tua opinião. É muito comum aqui, nós somos um polo de tecnologia. E aqui tem uma grande empresa de tecnologia chamada Lince, né, do Grupo Círculo, que eles têm um cachorro que é de apoio psicossocial, mental para os programadores. Que os programadores lá dentro, às vezes, estão estressados, não estão rendendo como deveria. O cachorro, ele percebe, relatos do dono da empresa, o seu Léo, um abraço, seu Leopoldo, que o cachorro ele percebe que a pessoa está estressada e, do nada, ele aparece do lado da mesa da pessoa, eles têm esse cão lá, e a pessoa começa a brincar com o cão e, de repente, o dia dela rende. Tu tem acompanhado isso? Qual é a tua visão disso? O que tu tem a relatar isso para nós? Porque tem muito empresário que nos segue e não sabe que existe Exato. isso. E o seu Leopoldo relata quanto a empresa ganhou. Me fugiu o nome agora do cachorro, mas que é o mascote oficial e está lá presente no dia a dia. Empresas que abriram um dia pet friendly para os seus funcionários para trazer, fizeram como uma... Isso tem artigo, tá? Científico. Fizeram como um dia para tentar descontrair um pouco, interagir. Então, as pessoas, para poder trazer um pouco da sua casa para dentro do escritório, abriram para que um dia pudesse vir o pet de cada um. E o que eles perceberam foi que a produtividade aumentou e muito, né, nos dias subsequentes àquele dia. Porque as pessoas iam muito mais felizes, estavam muito mais dispostas, descontraíam muito mais, e quem está feliz trabalha melhor. Ponto. Né? Não fica ali na frente do computador, do trabalho, fazendo aquela coisa mais maçante. Está mais animado, conversa mais e aquilo rende muito mais. Então, aumentou a produtividade. E aí começaram a abrir por mais vezes, uma vez por semana, tal, e descobriram que abrindo para os pets poderem ir, eles conseguiam uns funcionários muito mais produtivos. Então, aumentou realmente a produtividade. Não só a alegria no ambiente de trabalho, mas para um patrão era muito melhor ter um funcionário daquela forma. E aí, hoje, diversas empresas elas abrem realmente, tem um espaço, quer trazer o teu animalzinho e tal, e aí cada uma coloca a regra que bem entender, ou o animal mascote do próprio lugar, ou um dia para trazer o seu cão. Obviamente que aquela pessoa que tem aquele animal que é antissocial, que tal, ela já vai entender que não é um ambiente para ela. Mas tem muito cachorrinho
cachorrinho que vai... O meu cachorrinho, por exemplo, é super tranquilo. Eu tenho 2. Uma que ia fazer um pouco mais de agitação, mas tem um que é extremamente dócil, tranquilo. Eles não fazem nada no ambiente interno. Vai cagar, tem muito esse medo, né? Vai fazer cocô, vai fazer xixi e tal. E tem muito cão que ele sabe que ali não é o lugar e não faz. Então não faz cocô, não faz xixi, não morde as pessoas. Não... É diferente do que muita gente que não gosta imagina. Não, ele está ali, ele interage como uma força a mais psicológica do funcionário. Então ele ajuda muito. Soma, eu falei no ritmo de mascote, mas tu comentou agora de levar o seu próprio, e soma naquela ideia que tu falou lá atrás de chegar em casa e o cachorro tá ansioso por ti. Assim, não, ele participou do dia, e aí ele vai estar descansadinho no final do dia. E a pessoa desonera essa parte de chegar em casa e ainda ter tudo para fazer, então já chega muito mais descansada no dia seguinte, está muito melhor. O cão ele percebe muito nitidamente se tu gosta ou não dele. A tua forma de afeição, a tua forma de abertura, ele ou vai se aproximar ou ele vai latir contra você. Ele vai criar uma armadura contra o cara que pode ser um futuro oponente dele. Então, a maioria das raças ela opera dessa forma, ela consegue distinguir. Se trouxesse aqui um cão, nós conseguiríamos distinguir certinho essa relação, porque quem já tem afeição já abre, faz uma abertura a ele, como dar um abraço em alguém, como vir, né? Ou ficar fechado com alguma pessoa. Você vai cruzar os braços, a outra pessoa também já vai ficar, que é uma forma de defesa. Sim. Então o cão também percebe isso. Percebe, a linguagem corporal para eles é fundamental. E assim, aquele que não gosta, sabe, você não tem muita abertura. Você vai estar lá trabalhando, ele chega do lado, olha, dá uma banada de rabo, você não deu bola, ele vai sair, vai te ignorar e você não vai mudar o teu dia, não vai ficar ali latindo, puxando tua perna, né? Fazer xixi no teu pé. Isso não acontece, né? Então é algo que o empresário ele precisa se atentar, porque não custa nada. Só faz o bem. E pode aumentar muito a produtividade, a qualidade de vida dos seus funcionários, né? Ficou famoso, só para complementar, uma unidade da Hyundai do Espírito Santo que adotou um caramelo que estava na rua, né? Até fizeram um crachá, né? Tucson é o nome do cachorro, então realmente melhora. E olha a empatia que essa marca ela ganha junto aos seus funcionários e aos consumidores, né? Até quem não gosta de cão não vai olhar isso aí e falar, tá louco, não vou mais comprar nessa empresa. Simplesmente não, beleza, olha, mas quem gosta, aquilo lá entra no coração de uma forma. E um outro ponto que eu queria tocar, para a gente caminhar para o fechamento, era, de fato, a relação de cães e gatos. Lógico que a gente focou aqui no podcast em animais domésticos, né? Você comentou anteriormente as vertentes que tem dentro de uma veterinária, animais de reprodução, animais aí de grande porte, vai para zoológico e aí animais de exibição, enfim. Mas pensando nos animais domésticos, tem o cão e o gato. Né? São os dois mais comuns companheiros aí. Você citou algumas diferenças anteriormente. Poderia citar, talvez, assim, para a pessoa estar buscando agora, então, um animalzinho. Qual que é a diferença que ela deveria buscar, até para tratar melhor, para saber o que ela está buscando? Exato. O que diferencia aí para nós? Primeira coisa, grande parte das pessoas que falaram para mim que não gostavam de gato ou que já tinham um gato, eles falavam, eu não gostava de gato, até ter. Depois que tiveram um gato, assim, é massa, é incrível ver a grande maioria das pessoas que dizem não gostar de gato, depois que tem, eles acabam virando fã de gato. Porque não é essa... porque o gato é egoísta, porque o gato é... Tem uma aqui que é assim. Tem uma que é. E o pai, acho que o teu pai também não queria, quando chegou com um gatinho lá, falou, meu Deus, adivinha quem que é mais gateiro lá da casa, que gosta? Porque depois o gato, ele é apaixonante também. Ele é diferente, ele não é um cachorro pequeno, não é um cachorro peludinho. Ele tem a psicologia felina totalmente diferente da de cão. Mas quais são as diferenças que alguém que quer ter um animal de estimação pode começar a pensar no gato? Inclusive, mundialmente já está invertendo, tá? Eram-se muito mais cães do que gatos, a população inverteu. Hoje no Brasil já tem essa tendência e vai acontecer, vai haver inversão, mas em países desenvolvidos já aconteceu a inversão. Tem muito mais gato do que cachorro. Por quê? Verticalização das cidades, né? E não tem mais aquele quintal, então a pessoa que procurava um animal para ficar no quintal, para segurança, porque tinha espaço, tal, hoje mora fechado, e a rotina do dia a dia. Você sai de casa, deixa um gato sozinho o dia inteiro, volta, ele não está com aquela pulando tudo, querendo, apesar que os nossos querem atenção, né? Mas eles suprem muito mais fácil a atenção deles, né? Você faz um carinho, deita, está sentado fazendo alguma coisa, ele está do lado, você faz um carinhozinho ali, ele já se sente satisfeito, brinca um pouquinho e tal.
tal, mas não é como um cão que precisa sair lá na rua, passear um monte, juntar as fezes, recolher, ele tem a higiene dele. Então é muito mais fácil você ter um gato, demanda muito menos tempo teu de ter um gato do que ter um cão. E aí as pessoas têm procurado mais gato porque supre aquela necessidade afetiva, supre aquele carinho, aquela coisa de estar em contato mais com a natureza. Imunologicamente já é comprovadíssimo que imunologicamente as pessoas são muito mais resistentes tendo animal de estimação. Crianças, principalmente, que crescem com animal de estimação, elas têm um sistema imunológico muito mais reforçado do que aqueles que não crescem. Então, acham que é o contrário, né? É um bebê, eu vou tirar o cachorro porque é sujo. Ao contrário, o sistema imunológico dele vai estar diretamente atento, né? E não tem o risco de, tá com o cachorro, então vai ser doente porque estava com o cachorro. Obviamente, você tem que estar com a sanidade dele em dia, né? Não é de qualquer jeito, vacinadinho, vermífugo e tal, mas é comprovado, a alergia diminui um monte, problemas respiratórios em contato quando você está, asma, bronquite, melhora, né? São menos suscetíveis. Então, procurar um animal de estimação. E aí o gato entra muito na questão daquele que passa o dia fora trabalhando, né? Não tem muito tempo, não gosta de sair, ficar indo para a rua e tal. Tem a questão da higiene, preza muito por higiene, então o cachorro sai para a rua, volta as patinhas, tem que limpar e tal. O gato já vive ali dentro, mas não precisa sair. E que fala, eu não gosto de gato. Não teve. Né? Dificilmente alguém que teve um gato fala, eu não gosto de gato, eu tenho e não gosto. Existe. Mas a maioria que fala não gosta de gato é porque ouviu falar, porque imagina como o gato é, porque conheceu o gato de alguém. E é diferente, o gato quando é seu, ele tem um comportamento. Quando eu chego para atender um gato, ele não precisa ser receptivo a mim. Então, ele vai ser meio... sair correndo, né? Não deixa eu... daí falar, não gosto de gato. Não gosto porque não é o teu. Mas ele ali, com a pessoa que mora com ele, é outro animal. André, só assistir o desenho do Garfield. Representa... É o gato mais famoso do mundo. Representa nitidamente o que é o gato. O gato tem personalidade. Ali eles fazem a relação gato e cachorro. O Odd, que é o bobão, que está sempre, quando o dono chega, ele está todo aberto, o Garfield ironiza o próprio cachorro. Exatamente. O gato é isso, o gato tem personalidade, ele anda pela casa toda, ele escala, ele sobe, ele desce, ele vai para um lado, o dono vai chegar, ele vai estar lá no canto, deitado, não está nem aí. Agora, se tu chegar com um agradozinho, aí ele vai te responder, quer dizer, e o cachorro não, o cachorro ele está naquele sistema dele aguardando ansiosamente, essa é a diferença. Mas deixa eu falar uma coisa, existe o que a gente chama de gateiro e o cachorreiro, inclusive de veterinários. Tem veterinário que é mais gateiro, tem veterinário que é cachorreiro, já deu para ver, eu sou mais do cachorro, amo gato, tenho gato, gosto, mas a minha lógica, né, a minha maneira de ser se identifica mais com o cão. Né, por eu ser mais rua mesmo, eu gosto do jeito de interagir, mas os meus gatos, eu sou apaixonado pelos meus gatos, gosto deles, não abro mão dos meus gatos, gosto de gato também no geral, mas o meu perfil de ter no dia a dia de conviver é cachorro. E tem gente que é mais gato, tem pessoa que a gente fala que é gateiro, que inclusive eu atendi uma que tinha 6 gatos, aí foi ter um cachorro, quis ter um cachorro, e aí começou a me reclamar de coisas de cachorro. Mas ela pula muito, mas ela quer direto brincar, ela fica trazendo essas coisas aqui no sofá, os brinquedinhos, é para brincar lá, não é para trazer aqui, então é coisa de cachorro. E ela é do gato, e ela acabou doando esse cachorro porque ela é do gato. Mas é o perfil dela. Dá para ter os dois também, só para deixar claro. Eu tenho só 4. Tem que cuidar com a espécie. 2 cachorros e 2 gatos. Só cuidar com a espécie, evidentemente, mas dá para ter os dois e o desenho, de novo, retrata mas exatamente isso. Se você é mais cachorreiro, muitas vezes o que você vai buscar no gato, talvez ele não supra. E o contrário também. Eu sou mais gateiro, daí eu quero um cachorro, mas eu não quero que ele pule. Talvez não é o cachorro para ti, né? Então não é demérito nenhum você olhar e falar não é para mim, né? Melhor do que ter e fazer o que a gente estava falando agora há pouco das maldades, crueldade, enfim, né? Mas é legal, se você tem dúvida, busca ter ou conviver um pouquinho com algum, que você vai ver como é legal. E é um mercado enorme também, tem crescido muito, que nem eu tô falando, está invertendo agora, né? Isso eu não sabia. Interessante, né? Porque, de fato, pelo menos a gente percebe mais empresas focadas no cachorro, né? Sim. A questão do pet friendly, etc. Porque é o cachorro que vai nisso. O gato ele não está inserido nesse contexto, então é um mercado que ainda pode crescer muito. É porque, por exemplo, banho e tosa, você vai ver, sempre vai ser muito mais cachorro do que gato. Né? O gato não sai para tá matando banho e tal. Agora, a questão de artigos, por exemplo, de brinquedinho, de caminha e tal, o dono do gato ele tende a gastar um pouco mais nessa questão do que o dono do cachorro. Tipo, não compra muita caminha, mas o dono do gato gosta de souvenir
harmonia. Para ele arranhar, para ele poder... Gosta de coisa de energia. gato, colocar quadro de gato em todo lado, roupa de gato. Gosta de demonstrar aquela coisa através de coisas materiais. O do cão já não tem mais tanto essa questão. A tela na janela, toda essa parte ali que acaba trazendo outros investimentos, inclusive. Né? Arranhadores, né? Então compensa por outro lado, não é tanto banho e tosa, mas pode colocar lá no teu pet shop um monte de coisa de gato que o dono de gato vai passar lá para adquirir também. É bem isso aí mesmo, mexe muito. Show de bola, eu acho que a missão está cumprida, né, Mazinho, Sheila, o André aí deu uma aula, né, de como você tratar seu animal. Eu só queria fazer a última pergunta, Dina, que é do empreendedorismo. O que tu recomenda para esses novos profissionais, esses estudantes que estão se formando, enfim? Vale a pena empreender como você no individual, fazer esse trabalho? É possível se manter inicialmente dessa forma? Ou é a clínica que é o passo inicial? É essa escolha desse primeiro passo? Eu queria só terminar com uma última pergunta, que você desse esse encaminhamento para quem está analisando o mercado nesse momento. Eu acho incrível essa pergunta, porque assim, eu fui para a medicina para atendimento domiciliar, que hoje é o que eu faço, é o que rende faturamento, é o mercado que eu explorei. Eu vi que muita gente, em Blumenau mesmo, começou a fazer depois que eu comecei. Do que eu tenho notícia, sou mais pioneiro, assim. E depois muita gente começou a fazer, porque, né, começou a ver, eu tenho uma rede social legal e tal, então começou a ver que talvez era uma opção. Mas em outras regiões existia? Tu Existe. se inspirou? Eu me inspirei. Eu tenho um colega de faculdade que sempre quis fazer isso e eu sempre fui para a clínica por causa da área de internamento. Não tem como eu trabalhar com internamento em domicílio. Vi essa demanda, essa necessidade, era uma coisa que eu queria fazer também, e os caminhos me levaram para isso daí. Mas um erro que qualquer veterinário recém-formado comete é ir direto para atendimento domiciliar. Está errado, vai fazer um monte de besteira. Você precisa estar com pessoas do teu lado que você consegue tirar dúvidas, consegue te corrigir, consegue te orientar. Você vai precisar de ajuda. É como uma residência médica. Precisaria ser obrigado na veterinária, não tem. Mas se formou, vai trabalhar em clínica. Vai fazer plantão primeiro, aí tem um veterinário mais experiente que vai te corrigir, vai tirar suas dúvidas, você vai entender cada setor. Por exemplo, eu consigo hoje falar de um raio-x sobre as possibilidades e tal, porque eu trabalhei muitos anos com raio-x. Então, quando eu vou atender, eu consigo falar, vai precisar de um raio-x, talvez seja aqui, sabe? Me mandaram lá do raio-x, eu sei, eu trabalhei com isso. Agora, acabou de se formar, como é que você vai chegar e dar essa segurança? Oncologia, né? Um câncer, está com um câncer aqui. Eu trabalhei com oncologistas, direto com oncologistas. Eu acompanhava tratamento, conversava sobre possibilidade diagnóstica. Então, dermatologista, né? Trabalhei com muito dermatologista, internamento. Então, eu consigo fazer um prognóstico também baseado em toda uma experiência que eu tenho, que no atendimento domiciliar você vai demorar para adquirir, às vezes nem consegue, né? Você vai buscar na oncologia e tal, mas na vivência ali você precisa de alguém que saiba exatamente daquilo ali. Então, se forme e vai trabalhar em clínica, nem que seja de graça. Eu trabalhei de graça há muito tempo em clínica. Cheguei lá e falei, quer um funcionário? De graça? Abri o sorriso. Qual é a pegadinha? Não é, eu quero aprender, quero trabalhar. Então, vem. E fiquei em clínicas aprendendo primeiro, depois fui pago para isso, depois me formei e aí trabalhei já em clínica, e só depois optei pelo domiciliar. Então a gente se forma, às vezes vai na primeira, segunda clínica, eles não estão precisando, a pessoa não tem experiência, então vou fazer um cartãozinho, fazer um bloco de receita e vou entender em casa. Vai fazer besteira, né? Vai dar errado, o mercado vai perceber isso, daqui a pouco você vai estar sendo tirado do mercado e pior, pode enfrentar processos, né? Pode enfrentar um desgaste da tua imagem como veterinário, que depois para recuperar também é mais difícil. Então, trabalhe com clínica, né? Para o clínico que já está há algum tempo lá, esse é um mercado interessante, é algo que cresce, tem crescido. São Paulo, Curitiba, capitais, própria Blumenau. Você vai precisar de uma rede de apoio importante. Eu dependo de clínicas, eu dependo de parceiros para rodar exames, né? Então, eu construí primeiro essa rede antes de sair fazer o atendimento domiciliar. Você precisa ter toda uma estrutura para daí falar, agora eu vou para o domiciliar. E aí, isso é algo que, no meu segmento, assim, eu estou há 5 anos. 5 anos fazendo atendimento desde 2018, 18, 19, 20, 21, 22. E tem sido muito bom. Óbvio que eu tenho mais planos futuros e tal, não talvez em continuar para o resto da minha carreira profissional como atendimento domiciliar, mas é algo que tem sido muito importante para mim na casa de cada pessoa e na realidade de cada um, tanto do prédio chique da Alameda quanto de uma casa mais humilde possível, com as piores condições possíveis. E aí eu consigo ter esse parâmetro do que a sociedade realmente busca, está querendo e tal, e tentar entregar sempre cada vez mais isso daí. Essa eu acho que é a principal função
Não é só profissional, mas é você entender que você pode ajudar socialmente, né, todo um setor, tanto as pessoas quanto os animais, né, aqui da nossa sociedade. É isso aí. Muito bom, né? Muito bom mesmo. No marketing a gente diz que o melhor produto é aquele que cura a dor, né? E aqui a gente falando, né, é uma dor latente, né, de fato, porque é medicina, mas de fato se você consegue curar a dor de alguém com aquele produto, você vai ganhar dinheiro com aquilo naturalmente e você vai estar fazendo bem. Exato. De verdade. É a consequência, né? É a consequência. E é interessante, só para concluir, qual que é a demanda, né? Donos de gatos, por exemplo, grande parte dos gatos não gosta de entrar na caixa de transporte e ir para um pet shop, uma clínica. Aí vai lá tomar uma vacina, vai lá cortar uma unha, vai lá ver um probleminha de ouvido. O estresse para ele naquele dia é tão grande que às vezes gera outros problemas por causa do estresse. Até pior a situação. Doenças que às vezes tem numa recepção de clínica, um animal doente, você está indo lá vacinar, tomar a primeira, a segunda vacina e tem um animal doente ali, ele pode se contaminar. Então, tem situações em que é melhor, é mais indicado você ficar em casa e receber um veterinário ali. Né? Não vai estressar o teu animal, não vai colocar ele em risco com doença, animais de grande porte. Né? Você pega um dog alemão lá gigantesco para colocar num carro, para levar. Animal que está com problema de locomoção, está morrendo de dor nas costas ali, na perna tal, daí vai ter que colocar no carro, chacoalhar, levar lá para a clínica, posicionar e tal. Então, às vezes, você consegue dar um primeiro atendimento, um primeiro suporte para depois recorrer a alguma coisa um pouco mais elaborada, vacinação, consultas clínicas. O que a gente faz no consultório, eu consigo fazer em casa. Né? Eu não vou conseguir cirurgia, né? E aí para chegar na cirurgia também não é chegou lá e vai operar daqui 1 hora, precisa fazer alguns exames, precisa passar por toda uma triagem, eu consigo fazer isso, e aí já vai para a clínica já para cirurgia. Então tem uma demanda muito grande para isso daí, tem um mercado. E o cara que está na clínica, muitas das vezes ele não quer pegar o carro, largar tudo lá, pegar o carro dele, ir até lá, atender, sair, perder 3, 4 horas de dentro da clínica para fazer um atendimento. Então ele vai evitar, vai colocar um valor muito maior. Com o proprietário lá no local da residência. Exatamente, que daí você tem que ter o tino para fazer, porque não na residência animal muda, né? A pessoa muda, às vezes tem criança falando junto com você e tal. Então você tem que saber lidar muito mais com a questão do ser humano, e tem gente que não quer fazer, muitos veterinários não querem, e aí é o mercado que eu soube explorar. Não, eu não sou muito ligado à causa animal, mas quando o Mazinho comentou, eu achei fantástica a ideia, porque cada vez mais os produtos vão surgindo. Você vê o pessoal lavando o carro em casa, né? Vem lá com a Topic e lava teu carro. Mas tem inclusive pet shop, banho-tosa em casa. Vários produtos que vão surgindo de comodidade, né? Porque daí você não precisa ficar numa fila esperando e tal. Mas o seu, eu achei muito legal pela essa questão do transporte, principalmente. Porque, de fato, imagina a dificuldade que deve ser levar o seu animal que já está enfermo, que já está com uma dificuldade, você colocar, dependente do porte dele, quanto maior, mais difícil, levar até na clínica, e aí nesse trânsito e tudo, se você tem a facilidade de contratar o profissional que vai chegar na sua casa e vai resolver da mesma forma, sem todo esse estresse. Então, de fato, é fantástico, é uma ideia fenomenal. É uma necessidade, dúvida, né? Isso quer dizer, sem dúvida, é uma necessidade. Então, atende, de fato, uma necessidade, e eu acho que até, talvez, é um mercado tão grande que dá para escalar ainda mais. Sim. Porque quando as pessoas começam a perceber, né, essa facilidade, elas vão optar sempre por essa do que ficar levando em algum lugar. Quer ver um caso bem rapidinho que esclarece bem isso daí? Eu tinha uma paciente que eu atendia na clínica, o cachorro dela pegou uma doença que chama-se sinomose, que causa sinais neurológicos terríveis, e ele convulsionava. E ela esteve na clínica com ele, eu fiz um exame, mediquei e tal, e ele saiu. Quando ela saiu da clínica, ele começou uma crise convulsiva no carro ali do lado. E ela se desesperou, ela foi tentar pegar ele, ela bateu o carro em outros 3 carros na rua, bateu o carro dela, sofreu um acidente, podia ter sido bem pior. Então estragou o carro dela, mais 3, ela se machucou bastante e o animalzinho ela tirou do carro ali no chão, ficou chorando, ela me ligou, eu desci, que era próximo da clínica. Então gerou uma consequência muito maior por ela ter ido até a clínica para fazer algo que não precisaria necessariamente estar na clínica fazendo. Ali eu percebi também, falei, se ela não viesse até aqui, se fosse até ela, teria evitado tudo isso daí. Então existe sim uma necessidade de mercado, uma dor, né? Não só por uma questão de comodidade em si, né? Porque é mais cômodo na grande maioria dos casos, mas também às vezes é mais indicado, inclusive, você esperar em casa um atendimento. Inclusive, sinomose para muitos veterinários é protocolo de eutanásia, nem de tratamento. Né? Isso aí dava também. Um programa inteiro, mas... E só pegando o desenho, ainda falando da relação com o desenho animado, quando ele falou um dog alemão, é o Scooby-Doo. Scooby-Doo do Salsicha e tal. O Scooby-Doo é um dog alemão que é dos maiores cães do mundo que nós possuímos. Enorme. Não é qualquer carro de trás, não. Aí precisa carregar no carro, tem toda uma legislação também, né? Da toa que lá é um furgão. É um furgão. É isso aí.
É isso aí, missão cumprida, mais um episódio que chega ao fim com muito conteúdo rico para você, empreendedor, você que busca empreender, você que busca botar seu sonho em prática, tá aqui. Mais um empreendedor que colocou seu sonho de criança em prática e hoje é muito bem sucedido e tenho certeza que vai muito mais longe. Agradecer aos nossos parceiros, né? Ótica Conforto Visual, o nosso foco é você, são 7 lojas para melhor atendê-lo. Etiquetas Dalla, rótulo, ribbon, etiquetas em geral. Você quer deixar seu produto bonito? Etiquetas Dalla, procurem eles no Instagram, @etiquetasdalla. E você quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel? Procura Melhores Imóveis, tem sempre a melhor solução para você. @melhoresimóveisbnu. É isso, né, Sheila? É isso aí, e nos procure lá no Instagram e no Facebook, deixe seus comentários lá no YouTube também. Isso é muito enriquecedor para a nossa geração de conteúdo, você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo aí com os seus conhecidos. A gente já tem aí uma carta muito grande de convidados de grande gabarito e com certeza a gente vai estar sempre buscando mais convidados, assim como foi hoje com o André, trazendo o pessoal aí de alta patente aí na nossa sociedade. Então, muito obrigado, nos siga nas redes sociais novamente e a gente se vê aí no próximo episódio. André, se deixar em especial nós dois falando, ia dar até a noite, nós íamos ainda falar mais muita coisa, o Edinho está com a paciência grande aqui, né? Mas é isso, porque a gente sabe do quão é rico o tema, quão exatamente a gente, evidentemente, passa por situações, eu basicamente, num passado, e você é a tua profissão, você realmente trabalha isso todos os dias, mas o tema é esse, quer dizer, ele é emergente, ele gera o empreendedorismo, ele gera as boas práticas, mas ele gera muita crueldade, ele gera muita tortura, muita gente enriquece ilicitamente, também é um tema que poderíamos abordar aqui de forma muito nítida. Colegas teus de profissão que não honram a classe, né? Mas tem muita gente boa, muitos heróis, muitas pessoas também que a gente merece aqui a deferência. Enfim, acho que deu para dar uma pincelada geral, agradar a todos os públicos. Então, quero te agradecer, em nome da nossa equipe, em nome de todos que estão nos assistindo, a tua paciência, a tua disponibilidade, a tua esposa que vem aqui conosco também, a Camila, e te desejar muita sorte, que tu possas aí continuar com esse teu legado, que Deus te abençoe e ilumine, que possa seguir em frente, porque profissionais como você, que nós precisamos em todos os sentidos, e dessa forma a gente se sente muito bem representado. Então, câmera e microfone aí para as suas considerações finais. Obrigado. Muito obrigado, Leomar, obrigado, Edinho, obrigado, Sheila, pelo carinho aí, parabéns pelo podcast, parabéns por essa iniciativa, né, para mostrar não só o empreendedorismo, mas também toda a área que é importante para a nossa sociedade. Então, agradeço, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, parabéns novamente, né, as considerações finais é só dizer que esse é um tema que antigamente era mais nichado, eu acho que hoje já é social, né, até quem não gosta, até quem não é amante dessa questão, também convive todos os dias com situações, né, na rua, com o animal, com o seu vizinho, no prédio, no shopping, né, e é legal se atentando para isso daí cada vez mais, porque isso faz parte da nossa sociedade, e se a gente está onde está como sociedade, é porque os animais fazem parte dela também, né, a hora que a gente perder isso, a gente perdeu a nossa humanidade também. Então, quero agradecer a todo mundo que ouviu até agora. Um grande beijo, um beijo para minha esposa maravilhosa que sempre me acompanha também. E até a próxima. E quem quiser contactar contigo, como é que faz? Rede social andredella.giustina no Instagram. Eu foco mais no Instagram hoje, não tenho muito focado em Facebook. Della com 2 L's, né? Della com 2 L's, italiano. André Della Giustina, tem um ponto no meio ali, ou o telefone 479-9908-6899. Tem o botão do contato ali no Instagram também, então entrando pelo Instagram já vai conseguir o meu contato também. Maravilha. Beleza, então. Obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Nos ajude, compartilhe, leve esse vídeo adiante, faça chegar a boa informação. Hoje foi um programa, inclusive, muito diferente, no sentido da prestação de relevância, né, as informações públicas que vêm ao encontro da sociedade, que vêm ao encontro do dia a dia, seja você que tem animal ou não tem animais, trouxe aqui realmente muito embasamento para você poder aí também colaborar para uma sociedade cada vez melhor. Cada um de nós fazendo a sua parte, com certeza todos nós sairemos ganhando com essa aí. Esteja conosco, você vai estar com certeza no topo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Valeu, até lá.